Muito boa noite a todos que estão acompanhando mais uma edição do podcast Prosa de Minas, transmitido aqui pela Web TV Nova Sintonia. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma dupla que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Uma dupla sensacional. Um deles é influencer, o outro é empresário, cantor, técnico em enfermagem, tem mil e uma utilidades. São pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito com a gente aqui hoje, tá bom? Então você que está acompanhando, já fica ligado com a gente. Se puder, compartilha aí o nosso podcast com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, aqui no Facebook. Senta o dedo aí, bora subir aí a audiência do nosso podcast hoje. Quero apresentar para vocês aqui o meu amigo Dudu, né, influencer, e o Will, né, que tem mil e uma utilidades. Uma salva de palmas para eles aí, que eles merecem. Não, você vê que o Will tem tantas profissões, são 1000 profissões, já é praticamente uns 5 minutos falando das profissões dele, né? Não, daqui a pouco a gente vai começar a falar que não vai parar, mas não. Gente, olha, primeiramente eu quero agradecer vocês dois. É um prazer para a gente aqui poder receber vocês. Já era para ter vindo umas 2 ou uma semana atrás. A agenda não bateu, né? A agenda não bateu, a gente tinha outro compromisso, eu não me lembrei. Mas, graças a Deus, hoje vocês estão aqui e será a primeira vez de muitas, né? Se Deus e quiser. quem sabe vai vir até novidade por aí, né, Dudu, futuramente. Já tô aqui pensando, tá? Deixa baixo por enquanto, tá, gente? É isso aí, gente. Vocês estão à vontade? Super! Tudo Nossa, tranquilo? Eu aqui fazendo story, né? Eu adoro quando eu tô num lugar que me permite ser eu mesmo. Você já nasceu pronto, né? Ah, vocês dois, obrigado, Gustavo. É gentileza da sua parte. Tá tranquilo, Will? Tá ótimo. Daqui a pouco nós vamos pedir pro Will cantar pra nós também, que eu fiquei sabendo que o homem canta, Por que o homem favor. Ele vai. fala assim pra mim, vê com o meu assessor, o assessor dele sou eu, então eu permito. Então fechou, né? É igual no dia da entrevista, pessoal. Eu conheci o Dudu na terceira edição do Capivari? Foi a segunda em setembro. Isso. Segunda edição do Capivari, que rolou ali no Pesqueiro do ator do meu amigo Patrick, né? Foi muito boa. E foi top. E eu tive a oportunidade de conhecer o Dudu lá. Eu fiz até a brincadeira com o Dudu. Eu falei, Dudu, você vai beijar muito na boca hoje. E o Dudu todo animado com essa energia, que o Dudu tem energia, né? Ele chega perto da gente com a energia dele que contagia. E ele falou, vou beijar na boca do meu nego. Do meu nego, do meu dengão. Aí eu falei, quem que é seu nego? Aí Eu o Will, fugia. e nisso o Will tava escondido atrás da coluna, que tava com vergonha, né? Aí eu fui lá buscar o Will. Não, vem cá, Will, você também vai... Eu tentei fugir, mas não deu certo. E você acredita que depois teve muito comentário disso? Will, eu te vi lá na entrevista. Nossa, foi muito legal, mas eu vi que você tentou fugir, né? Eu tentei fugir mesmo, mas não deu certo. Mas foi bom. Ele chegou numa fase da vida dele que ele entendeu que não tem como ele fugir de câmeras mais, entendeu? Não. Então, é isso. Por que será, né? Por que será? Quando ele se envolveu comigo, acho que ele já sabia, Já né? sabia que esse era o futuro dele, o destino. Bem, isso mesmo, viu? Gente, eu vou começar a fazer a pergunta pra você. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu já falei pra você que eu tenho TDAH, né? Eu de vez em quando sono as Aí o Will coisas. tava preocupado com a pergunta. Isso, mas eu fiz, mas às vezes foge também um pouco daqui, porque... Vai surgindo outras vai surgindo, né? Vai depender do papo da gente. Mas eu vou fazer assim, eu vou fazer uma pergunta pra você primeiro, depois o Will e a gente vai fazendo esse bate-bola. Será que eu tô preparado pra responder, gente? Com certeza. Tá? Bom, bora lá, né? Vamos começar você falando pra gente como que começou a sua jornada, né, na internet, nas redes sociais, como criador de conteúdo, influenciador. Você pode contar pra gente quando tudo começou? Olha, eu vou ter que voltar 10 anos no tempo, porque assim, eu sempre gostei muito de internet, eu sempre gostei muito desse universo online. As primeiras redes sociais que foram surgindo, que provavelmente você é da época, né, Gustavo? Do Orkut, você é dessa época, mas né? na Lan House, do falar na MSN. da Lan House, tá vendo? Olha, já tá entregando boa parte do que eu vou responder. Olha pra você ver como que o mundo melhorou, né? Porque antigamente a gente precisava de R$1, R$2 da mãe. 50 pra centavos. ir numa Lan House, onde tivesse computador disponível, né? Aí ali você pagava meia hora, 1 hora, pra você acessar, conversar picado, né? Porque era picado, você conversava, depois na outra semana, quando você tinha dinheiro de novo, você continuava a conversa, né? Como que mudou, né? A gente não tinha uma constância, porque afinal de contas não era todo dia que tinha dinheiro, né? E aí, eu sempre gostei muito desse universo da internet, e eu lembro que quando estourou o Wi-Fi, a gente queria porque queria o Wi-Fi em casa, a gente encrespou com a minha mãe que a gente queria um computador, um notebook, aí ela foi lá e comprou. Até antes disso, a gente já usava em Lan House e tudo. E eu sempre gostei muito desse universo, eu sempre tive muita facilidade com
com tecnologia, assim, sabe? Até depois começou a surgir celular, então eu sempre tive muita aptidão com isso. Sempre é um universo que sempre me chamou muita atenção. Então eu usei as redes sociais mais primárias que tinha. E aí depois, quando surgiu o Instagram, eu falo que eu acompanhei o surgimento do Instagram, que foi em 2011. Quando foi em 2015, eu fiz o meu primeiro Instagram. Na época, gente, não existia story, não existia algoritmo, era só foto. Foto e pronto, não tinha mais nada. Não era uma rede social de vídeo como a gente usa hoje em dia. Aí eu criei meu primeiro Instagram ali. Só que o Instagram não tinha tanta segurança. Naquela época eu acabei perdendo uma conta, que na época eu tinha, coincidência, eu tinha 10 mil seguidores, só postando foto. O pessoal adorava ver foto. Por isso que hoje em dia eu ainda posto muita foto. E aí tá, eu fiquei bem desanimado, perdi essa conta em 2015, eu fiquei bem desanimado. Quando foi 2016, eu criei esse Instagram que eu tenho atualmente, que inclusive ano que vem vai fazer 10 anos. Só que eu ainda não postava nada nesse comecinho. Aí quando eu vim morar em Santa Rita, depois que conheci o Will, eu voltei a postar fotos no Instagram. Continuei postando foto. 2020 surgiu o Reels, essa coisa dos vídeos curtos. Só que enquanto tava todo mundo fazendo Reels, dancinha, tutorial de maquiagem, porque não sei se você vai lembrar, mas durante a pandemia foi quando estourou as dancinhas de TikTok, foi quando estourou tutorial de maquiagem, o que mais tinha era blogueira ensinando a fazer vídeo de maquiagem, né? Você tem canal no TikTok também? Meu TikTok tá abandonado, tá, gente? Mas é fígado do Marcos por lá. Você fazia aquelas lives NPC? Não fazia live NPC, imitando bichinho. E aí, só que durante a pandemia, tava todo mundo fazendo... Sexta-feira aqui na... Você viu? Só maluco no sexta-feira aqui. Gente, é vida real. A vida como ela é, vai comigo aonde eu tô, entendeu? Nosso bairro também, tá? É assim também. Aqui tá. Mas a gente tem geral. uma sorte, Gustavo, que quando a gente vai fazer live lá em casa, fica um silêncio, acho que é pela hora que a gente faz. Mas tem dia aqui que até os cachorros ficam loucos. É vida real, gente. E aí, o que acontece? Nessa época, eu sempre fui muito de postar foto. Então, o meu começo de criação de conteúdo no Instagram foi foto. Porque naquela época não tinha vídeo, não tinha story, não tinha nada. Então, era só foto que a gente tinha pra postar. E aí, começou 2020, o pessoal só postando Reels. E eu fui contra a maré. Porque enquanto tava todo mundo postando só Reels, vídeo de dancinha, tutorial de maquiagem, eu apostei no Story. Eu fui pro Story. E aí, foi onde tudo... deslanchou. Eu falo que o que me deixou conhecido, inclusive a gente falou isso agora na terça-feira, com a cara que foi lá em casa. O que me deixou conhecido ali dentro do Instagram, na minha rede, foram os stories, e não foi o Reels. Então eu comecei, foi esse o caminho. Eu comecei postando foto. Eu falo que eu peguei as fases do Instagram. Eu comecei postando foto quando ainda não tinha vídeo, quando ainda não tinha essa disponibilidade de vídeo. Depois eu fui pro Story. Antes do Reels surgir, teve uma função no Instagram que chamava IGTV. Era onde o Instagram disponibilizava pra gente uma forma da gente postar vídeos, como se fosse um canal de YouTube. Então a gente postava... eu lembro que o IGTV eu cheguei a usar poucas vezes. Eu usei algumas vezes. Ele tinha o recurso que você podia colocar um vídeo de até 10 minutos. Isso. Então, e depois passou o vídeo... Era mais trabalhado, né, o conteúdo. E depois eles colocaram a limite da pessoa. A pessoa podia fazer um vídeo do tamanho que ela quisesse. Mas não vingou essa função. Não vingou. E aí depois veio o TikTok com uma concorrência, né, direta com o Instagram, veio o Reels. Só que tava todo mundo fazendo Reels e eu fui fazer Story. Falei, nem vou tacar Story aqui. Foi na contramão. Eu fui na contramão. Então, eu acho que eu fui uma novidade ali. Porque tava todo mundo postando Reels e eu fui nos stories de rotina. E naquela época, a gente fala isso até hoje, naquela época, Gustavo, não tinha ninguém que postasse story de rotina. Mas esse story, o story de rotina que eu falo é aquela coisa raiz, entendeu? Sim, tudo simples, natural. Tudo simples, é o que eu tô comendo de simples, é a faxina, é aquilo bem natural ali, sabe? E não tinha isso. Tinha gente postando que ia lá no Paris 6 em São Paulo, restaurante chique, coisa chique, tutorial de maquiagem com maquiagem o olho da cara. Não tinha essa vida real. Então, eu acho que muito do impulso que eu tive... se identificou mais se identificou. Disso. Eu acho que eu tava... Foi muita questão também de trabalhar muito, mas sabe aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa? Foi basicamente isso. Porque tava todo mundo fazendo Reels e eu fui fazer Story. Que bacana. E aí foi basicamente como eu comecei, postando foto. Né? Aí foi onde eu aprendi a editar foto também. Se eu for olhar as minhas fotos, assim, de 7, 8 anos atrás no Instagram, eu tinha umas fotos, assim, super coloridas, super editadas. Porque na época não tinha essa coisa de story ainda. Então eu fui em foto. Aquele ditado, né? A gente tem que começar com aquilo que a gente tem na hora. A gente tem. Isso, e detalhe que, assim, no meu primeiro perfil do Instagram, Natália Passos, minha amiga de Pouso Alegre, que o Will conheceu, o meu primeiro celular touch eu ganhei de uma amiga minha.
da escola, a Natália, e na época era um Galaxy Y da Samsung, só que, gente, ele não tinha câmera frontal. E todas as fotos que eu fazia no meu Instagram em 2015 eram com a câmera de trás. Imagina o trabalho que eu tinha pra fazer para fazer foto com a câmera de trás e editar. E aí foi como eu comecei a produzir conteúdo, só que naquela época não tinha esse nome, né? Produção de conteúdo. Quem viu o Dudu hoje não imagina como começou, né? Você viu? Eu falo pro Will. Aí eu vou dar um adendo, tá, gente? Você perguntou como eu comecei. Quem fez o Instagram do Will foi eu, porque quando a gente se conheceu, eu achei um absurdo ele não ter Instagram. Logo ele que canta. Vai vendo, né? gente. E aí eu fiz o Instagram pra ele. Isso em 2017, quando a gente foi morar junto. A gente se conheceu em 2016. O Will é daquelas pessoas que se pudesse ele ainda tinha um 3310, né? Gustavo, ele é o Com último. certeza. O Will, ele é o último a entrar em tudo. Ele foi o último a ter. Acho que ele foi o último a se render o iPhone. Ele foi o último a se render o Instagram, porque fui eu que fiz o Instagram dele, entendeu? Digamos que eu sou preguiçoso, sabe? Eu gosto da coisa bem prática, chegar, fazer, mastigadinho e pronto. Ele gosta de tudo muito simples. Se for calcular o meu tempo de Instagram, considerando 2015, que foi quando eu fiz meu primeiro perfil, e logo em seguida eu fiz esse atual, 10 anos de Instagram. Bacana. A gente tá com 118, chegamos a 120 pessoas agora Incrível! ao vivo com a gente, acompanhando. Ai, gente, obrigado, né? O Edmilson Nascimento colocou assim, ó. Achei lindo isso. Achei lindo. Eu tô aqui no live. Tá gente, eu tô fora do Facebook. Inclusive, o Edmilson, acho que ele leu o pensamento, que eu iria comentar isso. Quando você, Eduardo, falou assim, ó, que você foi na contramão, olha o que o Edmilson falou. Você não foi na contramão, foi sim por onde seu coração mandou. Exatamente. E Deus me encaminhou. Viu? Exatamente. Muito lindo isso, né? Eu vou dar um abraço também pro Edu. Esse Edmilson é fera aí, tá sempre com a gente. Edmilson, um abraço. Ô, Gustavo, é pra essa câmera aqui que eu olho, né? Isso, aparece aí. Tô olhando pra câmera certa. Tô aqui olhando pra onde que eu olho, gente. Edmilson, um abraço pra você. Um abraço também pro nosso amigo Eduardo Henrique, se eu não me engano, lá de Pouso Alegre, também acompanhando a gente, tá sempre acompanhando. Ai, que legal. O Richard Wagner, o meu amigo David Araújo também acompanhando, mandou um abraço pra gente nossa também. Nossa seguidora Ciliane, com o filho dela, Miguel. Ai, que tudo. Isso, tá? A galera, um peso Miguel. aí, né? Beijo, o meu amigo, se eu não me engano, professor também, Conrado Prado, também tá acompanhando a gente aí. Tá a galera aí acompanhando. E a mãe assistindo a gente aqui no Instagram. Olha só. Um abraço a todos que estão acompanhando. E se eu não falei seu nome, você me perdoa, porque é muita gente aqui. Não dá pra falar o nome de todo mundo, mas um abração pra vocês. Inclusive, a galera que tá aí no Facebook... eu sou péssimo pra Facebook. Meu Facebook tá parado, acho que uns 4, 5 anos. Me segue lá no Instagram, Insta Dudu Marques. É isso aí. O pessoal, a maioria do pessoal abandonou muito o Facebook, sabe? Uhum. O pessoal abandonou muito. E hoje é mais ou TikTok ou Instagram. É só o pessoal mais mesmo de idade, assim, que ficou ainda no Facebook. O pessoal mais jovem, todos mas a gente, inclusive agora, quando teve essa última edição do Hacktal, falaram muito sobre mídias sociais, né? Sim. Na outra edição também. Aí o Eduardo falando, porque o Eduardo sempre fala muito do Facebook. Facebook. Aí eu falei pro Eduardo assim, não entra, na verdade. Toda rede social tem uma função. E tem um público. E tem um público-alvo. Diferente. E o Facebook ainda tem muito público. O pessoal pensa que não. Que eu nunca larguei meu Facebook. O Will adora, ele entra lá pra ver vídeos aleatórios. Eu não posto muita coisa no Facebook, mas eu reposto muito no Facebook. Então, meu Instagram tá linkado no Facebook. Sim. Então, o pessoal, tudo que eu vou fazer, o pessoal sabe que quando a pessoa não me segue no Instagram, não me segue no Facebook, quando eu posto no Instagram, vai pro Facebook. Então eu tenho o meu público do Facebook que sabe o que está acontecendo, e meu público do Instagram que sabe o que está acontecendo. Sim. E isso eu aprendi com ele, que é uma tática. Sim. Porque eu tenho uma audiência no Facebook. Inclusive, vou até pedir pro pessoal que está aqui, gente, a tarefinha que eu sempre peço nas lives nossas. A tarefinha do dia compartilha, tá? É isso aí. Vai aí na setinha, compartilha, joga no WhatsApp, joga no grupo aí da cidade, compartilha para todo mundo estar sabendo. Todo mundo tá com a gente aí. Eu comecei também aqui no Facebook, sabe? Facebook foi a porta de entrada pra muita gente. Começou no Facebook há um ano atrás. E aí muita gente falava, Facebook já não dá mais nada. Cara, eu acho que se não fosse Facebook, depois que eu fui começar, eu ainda não aprendi a mexer no Instagram, mas depois que eu fui começar, hoje a gente tem mais visualização no Instagram, mas o Facebook tem mais seguidor, então é um negócio meio doido. Tem mais seguidor no Facebook, mais de 7 mil seguidores no Facebook. Mas na realidade elas se completam. Entendeu? Cada uma com uma função, elas se completam. Porque é bom lembrar, inclusive, que eu não sei quem foi que comprou, mas na verdade no comecinho foi a Meta que comprou o Instagram. Gente, vocês me corrijam aí se eu estiver enganado. Porque eu lembro que na época o Instagram era mais independente. E o Facebook, eu acho que ele veio antes do Instagram. Veio e eu antes. falo que essas redes sociais que vieram antes do Instagram são os avós do Instagram. Sim. Então não tem nada de errado com o Facebook. Mas
O interessante é que hoje em dia o Facebook ele tem um público muito específico. Tem. E eu vou falar uma coisa pra vocês, o Facebook hoje em dia ele tem um público que é um público fiel, porque a pessoa quando ela Ela gosta. Você sim, falou, das pessoas de mais idade. A pessoa de idade, aquela senhorinha que às vezes nunca te viu na vida e um bom dia que você dá pra ela, pronto, ela já fidelizou você como uma pessoa querida. sim. Se ela entrar num perfil de Facebook e ela gostar, Sentir ela vai a acompanhar vontade, sempre. Vai. é. E É o que às vezes aconteceu com a gente, o pessoal exatamente. ficou É o que eu falei pra vocês agora do popular, do popular. apego popular. É o que acontece comigo no Facebook. Deu muita gente Aham. me segue somente pelo Facebook. Aí, É, no Instagram não. Eu tenho a mesma coisa, os seguidores meus no Instagram não são os mesmos do Facebook, é um ou outro só. por isso que eu falo que elas se exatamente. completam, Elas se entendeu? Cada uma com a completam. sua função, É. mas elas se completam. Todas É elas uma são doideira. E vamos complemento. aprender, daqui a pouco eu vou fazer umas aulas também com vocês para aprender mais. Agora vamos fazer a pergunta pro Will, né? O Will, gente, ele é um cara, como eu falei, ele tem 1001 utilidades. Eu não sei como que ele. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu estiver fazendo. E ele faz umas 5, né? Se eu estiver bebendo água, eu acho que nem respirar eu consigo. Sabe? É uma coisa por vez. Eu não consigo fazer duas coisas ao Muita mesmo tempo. coisa. O Will já é diferenciado, né? O Will, ele equilibra aí 3 papéis, vamos dizer assim, importantes na vida dele, né? Um como cantor, né? O outro como empresário também, e o outro como técnico de enfermagem, né? Eu queria saber como que você consegue administrar tudo isso no seu dia a dia, cara. Essa é uma loucura, velho. Essa é uma pergunta que muitas vezes em casa, quando a gente tá conversando coisas da vida, não é DR não, viu, gente? Coisas da vida. A gente tá conversando assim, eu falo pro Eduardo, até eu não sei como eu consigo. Porque às vezes me dá assim, não vou mentir, não. Eu vou falar assim, vou florear nada, não. Me dá fadiga mental. Mas só que é uma coisa que eu percebi, que eu já tentei frear. Tentei assim, ó, eu vou focar somente numa coisa. Mas me faz falta ter a outra coisa. E eu percebi que com o tempo, agora eu tenho essa certeza mesmo, que é uma característica minha. Eu sempre fui assim. Na minha infância, eu sempre fui assim. Que eu falo que o meu cérebro parece que não para. Ele tem que estar sempre em constante movimento, fazendo algo. E eu sempre fui daquela pessoa que estava conversando com um amigo, depois eu ia, ajudava um outro amigo numa outra situação. Então, eu estava sempre assim, pronto, em stand-by, para fazer algo por alguém. Eu sempre gostei muito disso, sempre gostei. E aí é onde que entra várias coisas, né? Eu, na realidade, a música começou desde pequeno. Desde pequeno, por influência do meu pai. Isso foi perguntar. Eu ouvi um vídeo, seu pai também é músico, né? Isso, Luciano Capadócio. Luciano Capadócio. Ai, meu sogro, tá, gente? Desculpa aí. E, então, como sempre teve música em casa, minha mãe não era da música, mas minha mãe cantava muito em casa, então era música constante. A minha falecida avó, mãe do meu pai, sempre cantava, então eu cantarolava com ela, né? A falecida Dona Cida. Então a música era constante, era algo comum na minha vida, a música. Então, nesse algo comum, na hora que eu fui mais ou menos nos meus 6, 7 anos de idade, eu participei muito de show de calouros aqui em Santa Rita. Na festa de Santa Rita, principalmente. Participei de show de calouros, é muito engraçado os prêmios, né? Eu já cheguei a ganhar pizza numa pizzaria, deu essas coisinhas. Época boa. Mas só que isso aí, querendo ou não, marcou a minha vida, a minha infância e a minha adolescência. Aí depois eu comecei a cantar na igreja católica. Eu cantei durante 10 anos na igreja. E o mais engraçado é que quando eu comecei a cantar, os meus amigos não sabiam que eu cantava. Eu comecei a cantar com 12 para 13 anos de idade no público, para o público. Porque antes eu só cantava em casa e escondido do meu pai. Isso é o mais engraçado. Por ele ser cantor... Você tinha medo dele? Eu tinha medo da desaprovação dele. E então eu cantava muito quando ele saía e quando ele chegava eu ficava quieto. Só que teve um dia que ele me escutou cantando. Aí ele falou assim, por que você parou? Eu parei porque você canta também. Eu falei, não, você pode cantar, você canta do seu jeito. E nisso eu fui perdendo um pouco o medo, a timidez, o receio de cantar perto dele. Aí passou um tempo, eu cantando em casa. Aí teve um dia que teve um encontro religioso, chama TLC, Treinamento de Liderança Cristã. É como um retiro, 3 dias. E eu fui convidado para fazer uma palestra nesse retiro. Eu fiz uma palestra e eu ia encerrar com uma música. E a música do meu pai, composição dele. Ele é cantor e compositor. E ele fez a música, eu saí com os meninos do violão, vai vendo a aventura que eu passei. Aí, na hora que chegou na hora de eu apresentar a música, o menino teve um contratempo, teve que resolver. Teve que sair dali, eu fiquei sem violão.
Aí eu falei assim, agora eu vou ter que encerrar, que eu já tinha falado da música. Aí na hora que eu chamei ele, falou, ele não tá aqui agora. Eu falei, não, vou cantar, a capela. A capela, pra quem não sabe, gente, é quando a gente canta puro, sem instrumento, sem nada. É o que você vai fazer daqui a pouco. Isso. Aí eu comecei a cantar uma música bem fácil. Eu cantei a música, o pessoal, meus amigos ficaram assim, ó, sempre olhando. Nossa, que voz, ele canta, nossa, ele canta. Aí acabou tudo mais. Aí alguns amigos me abordaram falando, você tem que cantar na missa dos jovens. Santa Rita teve, eu acho que ainda tem a missa dos jovens. Aí eu falei, nossa, eu tenho que cantar? Tem. Aí eu fui nos ensaios, começamos a cantar. Era um grupo com muitos cantores, vários violões, era violão e voz. Aí depois que entrou outros instrumentos de percussão. Aí nisso eu fui perdendo a timidez de cantar em público. Aí ali foi acontecendo. Eu falo que a música cristã, né, a música gospel, é a minha base. Foi onde eu aprendi a cantar e a interpretar. Sim. E o pessoal fala que muitas pessoas veem que cantar é só cantar afinado. Não, cantar afinado qualquer pessoa pode cantar. Sim. Só que a diferença a diferença de você pegar o microfone e cantar para um público é que exige de você transmitir a emoção, a energia na voz. É o cantar com o coração. Com o coração, literalmente de tocar mesmo o coração das pessoas. E eu aprendi isso com a música cristã. Porque é uma música diferenciada. Você toca no ambiente espiritual da pessoa. E a maioria dos cantores, se você for ver, a maioria, cara, se eu for ver, 90% é dos mais estourados. Você vê que a maioria começou cantando numa igreja. Sim. Seja católica, seja evangélica, seja... É impressionante. É no coral da igreja. Tanto os nacionais como os internacionais. Sim. Passaram pela Marília igreja. Mendonça mesmo, ela cantava na igreja, né? Ela começou eu acho que é a primeira escola de música dos artistas, dos cantores. Sim. E muito. E é o que forma os melhores cantores que a gente tem hoje. Você vê que começou na igreja. É a mesma coisa na internet, por isso que eu falei das primeiras redes sociais, ali quem tinha mais aptidão, provavelmente tá ali hoje em dia no Instagram, no TikTok. É sempre uma escola, é a mesma coisa na música. Aí eu comecei na música, sim. Comecei na igreja e depois... Tem mais coisinha aí que eu vou contar depois pra vocês. Não soltar tudo de uma vez, não. São boas histórias, gente. Gente, eu inventei de ir pra academia, que eu tô parecendo um elefantinho sem rabo, né? Tô grande demais. Inventei de ir pra academia. Agora ele tem essa squeeze aesthetic. A estética. Aí eu não tô conseguindo esticar o braço pra pegar agora ali. Misericórdia. Não quero ficar por trás, eu vou pegar uma aguinha também. Isso, bebe aí. Essa aguinha aqui é lá da Serra da Canastra. Ou seja, uma água... Mentira, não pode, né, filho? Uma hora dessa, né? A cara nem queima. Mas é isso aí, pessoal. Agora eu vou fazer uma pergunta pro meu amigo Dudu de novo, né? É tão gostoso quando a gente faz um podcast assim com o pessoal que conversa, que tem história. Eu adoro. Demais, né? Eu adoro. A hora passa, a gente nem vê. E você acredita que tem um story meu? Eu não sei se isso foi só no story, se tem alguma coisa no feed. Mas quando a gente começou o Vamos Falar Sobre, que todo mundo achou que era um podcast, a gente teve que explicar, viu, Gustavo? É um podcast, um podcast. Eu falei pra você na hora que eu cheguei aqui, né? Que é um podcast sem estrutura de podcast. Eu vejo que você entra, eu vejo que você curta. Sempre quando eu tô livre, eu vejo que você curte lá. Eu acho bacana. Esqueci que eu ia falar, mas pode seguir com a pergunta. Esqueci que eu ia falar. Gente, eu tô aqui mexendo, que vocês estão vendo mexendo aqui, que eu sempre saio com o carregador. O celular tá descarregando, mas tudo bem. A gente supera. E aí, lembrei, eu falei assim, gente, no comecinho do ano, quando a gente começou o Vamos Falar Sobre no meu Instagram, que são as lives que a gente faz toda terça, a gente faz por temporada, e eu já fazendo merchan, né? Toda terça, 8h30 da noite. O que acontece? Eu falei, gente, eu quero tanto um dia participar de um podcast, que eu vou fazer o Vamos Falar Sobre como se fosse um podcast. Aí eu até separo em cortes depois, como se fosse podcast mesmo. Legal, isso é top, eu vejo cara, que você curte também os trechos. Isso é top, né? Eu falei, gente, se eu quero participar de um podcast um dia, eu já vou começar a usar a lei da atração. Eu vou começar a pensar nisso. E aí o Vamos Falar Sobre ficou quase um podcast, né? Mas agora tem um estúdio, né, pra vocês falar. Nossa, é verdade. Aí, coisa boa. Ai, Gustavo, vamos lá. Se eu não segurar a língua aqui, eu... Calma. Vamos lá. Vamos voltar então para você. Quais que foram os maiores desafios que todo mundo enfrenta desafio no começo? Cara, na internet. Não é fácil, né? Tudo que você vai fazer, qualquer empreendimento que você vai fazer, tudo na vida tem um obstáculo, a gente vai encontrar dificuldades. Então, eu acho que eu quero saber, o público aqui quer saber também, qual que foi um dos maiores desafios no início
da sua trajetória como criador de conteúdo? O que você passou, já que marcou sua vida? Conta pra gente. Gente, eu acho que o maior desafio é fazer as pessoas acreditarem que você é real quando você de fato é. Porque tem tanta ilusão e tem tanta mentira na internet que meio que as pessoas acabam olhando, né, outras pessoas, outros criadores de conteúdo e não acreditam. Às vezes você é tão verdadeiro e você é tão real que a pessoa parece que não acredita, porque é tão... Isso já vem de anos, tá? Não é uma coisa atual. Hoje em dia fala muito essa coisa. Ai, tal influencer é uma coisa na internet e fora dela é outra. As pessoas veem isso muito como um contexto atual, mas na verdade já vem de antes. Então eu acho que um dos maiores desafios é fazer as pessoas acreditarem que você é real. Não que eu tenha tido problema com isso, que a gente sempre recebeu muitos feedbacks, inclusive quando as pessoas veem a gente, as pessoas falam assim, nossa, vocês são exatamente o que vocês são na rede social. Isso é muito bom. Eu falo que são os três, tem um top 3 de desafios. Primeiro essa parte, né? Fazer as pessoas acreditarem em você, porque é muito difícil as pessoas comprarem as suas ideias, até as pessoas te conhecerem, até você construir seu nome, no começo é tudo muito difícil. E aí tem também a questão de conseguir monetizar com o próprio trabalho. Aí o Gustavo perguntou sobre essa questão do... A câmera do seu lado. Nossa, que chique, eles estão até com tripé. Gente, que chique. Ai, Brena, a social media que tá aqui com a gente, sempre deu certo do Brena. Eu gostei de ver ela. O Will chorou, que tava sem carregador, ela veio com um negócio veio carregadorzinho. Não, a Brena vem preparada, entendeu? Né, eu acho que eu gosto de trazer ela com a gente. Não, eu vou conversar com o Patrick, eu vou roubar ela pra cá um pouco. Por favor, entre em contato com a Brena. Mandar ela pra cá um pouco também, porque... Gente, pode ficar tranquilo que a gente vai aumentar o cachê da Brena. Estamos tendo que negociar com vocês também. Inclusive, você, santarritense, que tem um comércio, uma loja, contrata a Brena pra fazer a sua mídia pra você não vai se arrepender. Pronto, Brena, fiz o seu merchan que você merece. É um top 3 de desafios. E, Gustavo, eu coloco em primeiro lugar essa questão, porque... influenciar é muito difícil, poxa, fazer as pessoas comprarem as suas ideias, né? Fazer as pessoas acreditarem em você é muito difícil, é um desafio. Graças a Deus a gente já passou dessa fase. Oh, graças a Deus. Segunda, a parte de monetizar com o próprio trabalho, fazer as pessoas entenderem que, poxa, se eu vou divulgar alguma coisa, eu preciso ser pago por aquilo, fazer as pessoas entenderem que é necessário monetizar o trabalho do criador de conteúdo, inclusive para ele permanecer ali. E tem também a questão de fazerem as pessoas acreditarem que o fato de você ter pouco seguidor não faz de você uma pessoa menos influenciador, porque tem muito essa coisa de, não é influencer porque não tem 1 milhão de seguidores, ou porque não tem 2 milhões de seguidores. Uma coisa que tem nada a ver com a outra. Então são os 3 desafios. Eu falo que são os 3 pilares de desafios que o influenciador enfrenta. No começo, e até hoje tem também. Eu enfrento muitos desafios até hoje, não é porque eu tô aqui, ou porque tem uma galera que me conhece que eu não passo por desafios. Gente, é difícil, tá? Até hoje é muito difícil. Mas são os 3 desafios, assim, que eu enfrentei e que alguns deles a gente ainda enfrenta. Por exemplo, fazer as pessoas entenderem que elas precisam pagar pelo trabalho do influenciador, né? Que permuta não paga conta. E tem essa coisa também, inclusive, de marcas grandes, né? Tem marcas grandes, por exemplo, que olha ali 10 mil seguidores e fala, não é suficiente pra gente fechar uma publi. É um desafio, até hoje eu passo por isso. Sim. E hoje em dia, como você falou, a internet, muita coisa é ilusão. Né? Muita coisa ali que você vê é ilusão. Igual às vezes a gente vê, tem muitos influenciadores, né, que às vezes você olha lá 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Aí você vai ver, seguidores dele mesmo é 10 mil, 5 mil, e o resto é tudo seguidor falso, comprado, só pra status. A gente que bate o olho ali, a gente olha, a gente já sabe. Você entendeu? Só de olhar você já vê. Sabe. E quando a gente vê, agora a gente ainda tem poucos seguidores, mas aqueles ali são seguidores reais, que acompanham, que tá ali, que curte, que comenta, que vê, que segue. Então, o pessoal que precisa ali do influencer, muitas das vezes não vê isso, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Exato. Né? E o Gustavo falou dessa coisa, vocês têm 5 mil seguidores. Gente, 5 mil seguidores não é pouco, tá? Pensa que 5 mil seguidores, eu não sei qual que é eu sempre uso o ginásio do Alcidão aqui em Santa Rita pra gente fazer analogia. Você sabe a capacidade do Alcidão aqui em Santa Rita? Eu não sei. Deve ser umas 1.000, 2.000 pessoas. Enfim, depois vocês me corrijam aí. 5 mil pessoas, gente, é um ginásio inteiro. É muita gente. É isso que a gente tem que pensar. E não quer dizer que 5 mil seguidores você vai ter só 5 mil visualizações. Sem sombra de dúvida. Nossa, é uma ilusão também. Cara, tem muita ilusão. Tem vídeo seus que às vezes bombou com 10 mil seguidores e deu ali 30 mil, 40 mil visualizações. Por quê? Porque não é só os seguidores. Por exemplo, quando você faz uma collab, já aumenta a visualização. Sim. Justamente o benefício da collab. Exatamente. Quando alguém reposta, né? Agora tem vídeo meu ali que eu não fiz collab, mas muita gente, mais de 100 pessoas, deixa eu te falar uma coisa. Repostou e voou. Interessante isso que você falou, porque quando eu comecei,
Gente, eu falo que eu sou um influenciador que eu sou muito grato pelo público que eu tenho desde o começo. E tem gente que tá ali comigo desde que eu tinha 1000 e poucos seguidores. Sim. E então, assim, isso já tem muito tempo. E os nossos próprios seguidores foram ajudando a gente a conseguir novos seguidores, porque um foi compartilhando com o outro. E Isso. quando eu comecei com os stories, falei no comecinho, né, que tava todo mundo fazendo reels, eu fui pro story. Inclusive, se vocês forem olhar os meus posts mais antigos do Instagram, assim, posts de muitos e muitos anos atrás, talvez 6, 7 anos atrás, não tinha Reels, depois que surgiu o Reels. E até quando surgiu o Reels mesmo, eu demorei pra começar a fazer Reels. Só que os nossos próprios seguidores foram vendo os stories e eles foram compartilhando os stories um com os outros. E muitos falavam pra mim, inclusive por mensagem, por direct, Dudu, gostei desse story, gostei dessa dica, mandei pra fulano de tal. E foi assim que a gente começou. Sim. Tanto que o meu público, ele é local. Eu falo que eu tenho muito orgulho de ser um influenciador local. Eu encho a boca pra falar. Porque a gente tá vivendo uma época em que tá todo mundo querendo ser influenciador nacional, ser famoso a todo custo. E assim, muito antes de eu chegar, olha você vê, anos de trabalho, esse ano que eu fui chegar nos 10 mil seguidores, mas antes disso eu já era uma pessoa relativamente conhecida ali dentro do meu perfil, Sim. sabe? A gente já saía na rua, a galera já reconhecia. Sim. Então já tinha uma base ali. É isso que é sabe? interessante, né? Você acha que 10 mil seguidores é pouco, não é nada, rapaz. Gente, Não, é olha. Às vezes você tá andando pra rua, né? Nossa, o pessoal te as pessoas vê. ainda não têm noção. Não tem. A gente agora. Eu tô começando agora nessa área, né? Eu nunca sonhava na minha vida trabalhar com isso. Isso aqui pra mim é tudo novo. Eu tô aprendendo agora. Sabe? Eu vou eu acho muito errando. bonito. Eu vou errando e vou aprendendo. Mas e eu eu acho tô- que é isso que é o bom. É aprender errando, depois vai Isso, aprimorando, vai aprimorando. vai evoluindo. Isso ajuda no Então, processo. pra mim, isso aqui é tudo novo. E às vezes a gente tá na rua trabalhando, né? Aí o pessoal passa gritando, nova sintonia! Falei pra você. Eu nem sei quem que é. Não conheço. E a gente cumprimenta. Exato. Né? A gente foi em Pouso Alegre, foi em São Sebastião da Bela Vista, cidades vizinhas. A gente chega lá, pessoas de lá já estão conhecendo a gente. Chega, eu te assisto, eu te acompanho. É não muito sei o quê. louco também. O meu público eu vou colocar. Não é 90... A gente não é famoso, mas se sente. É bem isso. É muito louco, né? É. Meu público é 90% Santa Rita e eu sempre falo isso nos stories, quem acompanha sabe. Os outros 10% é espalhado pelas cidades da região. Vizinhas. Então eu tenho público de Pouso Alegre, Itajubá. inclusive amigos meus. Sim. Itajubá, um beijo para as minhas seguidoras de Itajubá. Eu tenho várias seguidoras de Itajubá. Bela Vista, Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas. Eu tenho público de Poços de Caldas também. Uma vez eu abri uma live aleatória, o pessoal de Poços de Caldas entrou. Tem uma galera também de Ouro Fino. Ouro Fino tem, Ouro Preto eu acho que eu tenho um pouquinho também, uma turmazinha lá. E assim, tenho essa galera espalhada, mas meu público, eu tenho muito orgulho de dizer que meu público é santarritense. E pra você ver, eu não sou nascido aqui, eu vim pra cá quando eu tinha 20 anos, isso tem 8 anos, há 8 anos atrás foi quando eu vim pra cá, morar com o Will, que a gente se conheceu, que a gente tava entrando num relacionamento mais sólido. Sou de Pouso Alegre. Eu tô com curiosidade. Sou de Pouso Alegre, eu falo que eu sou um sobrevivente, porque eu sou um influenciador numa cidade pequena e que não é a minha. Então, eu falo que eu sou um sobrevivente. Gente, imagina, você não ser... Santa Rita é uma cidade pequena, e aí eu vim pra cá, não conhecia ninguém. Literalmente só eu. Literalmente só o Will. Então, assim, eu, Deus e o Will. Aí você imagina, e depois você influenciar e criar conteúdo numa cidade que não é a sua. E você ter um público daqui. Porque eu sou de Pouso Alegre, mas o meu público não é de lá. Eu tenho uma galera que me acompanha de lá. Amigos e tudo, família. Mas o forte hoje é Santa Rita. Santa Rita. O meu público, desde o começo, começou a se consolidar Santa Rita. Então, assim, a gente até... o Beto que fez o cálculo pra gente. Porque pensa bem, Gustavo, se eu tenho 10 mil seguidores, Santa Rita tem uma média de 40 a 50 mil habitantes, então eu tenho 40% da cidade comigo no meu Instagram. Olha só que incrível. Eu tenho muito orgulho de dizer que meu público é local. Uma coisa interessante dessa pergunta que você fez, desafios, e que você citou, o Eduardo citou aqui, foi o seguinte. Gente, eu chamo Eduardo de Eduardo, tá? Às vezes a gente tem essa polêmica quando a gente vai fazer algum conteúdo. Ele Dudu pra vocês, Eduardo pra mim. Mas, gente, só um adendo sem querer te cortar. Só quando você tá bravo, você chama de Dudu. Aí inverte. A minha mãe não me chama de Dudu, a minha mãe não me chama de Dudu, minha mãe me chama de Eduardo. Mas é que mãe chama a gente pelo nome, né? Mas só uma curiosidade, sem querer te cortar, que ontem perguntaram pra gente, pra fazer um cadastro, quais eram os nossos nomes verdadeiros, acredita? Porque pra gente é tão comum e natural assinar Dudu. Porque, gente, eu trabalho com entretenimento, então eu não trabalho com nada formal. Eu não preciso assinar nada formalmente, assim, o tempo todo. Então, quando eu vou assinar alguma coisa, é Dudu Marques.
até esqueço, às vezes, quando o Will me chama de Eduardo. Quem? Às vezes ele tá chamando Eduardo, aí você tá lá parado no tempo, né? Pode continuar com os desafios. Sobre os desafios, uma coisa que você citou, e é verdade, a gente passa isso todos os dias, desde quando começou mais pessoas a nos conhecerem. Que é o seguinte, esse negócio do real, né? Do mundo real, né? E do mundo imaginário que se cria da figura do influenciador. Que, infelizmente, na influência e também na música, existe muita vaidade. Então a pessoa se coloca num patamar, numa prateleira que não existe, que é do intocável. Tipo assim, eu sou uma coisa quando liga a câmera e outra coisa quando desliga a câmera. Sim. Só que como a gente não é assim, a gente é o que você está conhecendo aqui, conhece quando desliga a câmera e tudo mais, as pessoas criam um distanciamento que não existe. Então elas acham, muitas vezes na rua, eu sou muito observador. Então eu tenho uma visão assim panorâmica das coisas. Quando eu estou na rua com o Eduardo, eu meio que olho o comportamento das pessoas na rua. Então eu sei quando alguém está olhando para mim, querendo falar alguma coisa, ou querendo cumprimentar, ou querendo comentar o Eduardo, mas está com vergonha, está com receio. Isso aconteceu várias vezes. Aí depois, quando passa, a gente chega em casa, tem no direct dele. Sempre. Dudu, eu te vi na rua, mas fiquei com vergonha, fiquei de receio. Por quê? A pessoa colocou, por causa da mídia, né? Que muitas pessoas fazem isso. Tem alguns artistas hoje que são nojentos. Então, nossa, a gente a realidade. Então a pessoa fica meio que pisando em ovos com medo de chegar na gente por causa disso. Exatamente. Que outras pessoas fazem, entendeu? É igual essa vida que a gente faz de entrevistas nos eventos que tem, né, aqui em Santa Rita, na região nossa aí. A gente já teve a oportunidade de entrevistar vários cantores famosos. E tem uns que a gente chega, cara, parece que eu tô assim com vocês, ó. Parece que tá em casa. É uma delícia, sabe? né? E já tem outros que já Nossa, tem uns caras que dá até nojo. Tem uns caras que a gente entrevistou que eu já falei por mim, nunca mais eu faço questão de chegar perto desses caras. O jeito que a pessoa não dá, né? O jeito de olhar, né? Então, tem uns. Igual a gente fez a cobertura do Rodeio de Congonhal também, que foi o primeiro que a gente fez, na verdade. E depois de lá veio abrindo portas, né? E a gente fez lá a entrevista lá na verdade, foi o último dia que eles chamaram a gente pra ir fazer. Do show do Mike e Lian, né? Não é uma dupla que tá estourado, mas tá no ramo aí há muitos anos já, né? Começaram no Raul Gil. E começaram no Raul Gil, né? E tem milhões de seguidores ali. Como que o Will conhece. Ele é fera da música. Muito. Tem vários sucessos. E quando terminou o show deles, né? A gente foi lá atrás do camarim. E nisso desceu, né? O maiorzinho, até o cabeludinho é o outro. Eu não confundo o nome dos dois. Desceu o outro cabelo curtinho. E eu tava parado assim na verdade, eu não era no camarim, na porta da van que ele ia entrar. E ele veio sozinho primeiro. Do jeito que ele veio, cara, eu travei na hora, porque esse cara deve ser chato, velho. A cara dele deve ser nojento. E ele que veio em mim. Ele já veio, chegou, boa noite, me abraçou, tudo bem e tal, qual que é o seu nome? Aí eu falei, Gustavo, queria pegar entrevista com vocês. Ele falou, você dá? Eu falei, na hora. Deixa eu só buscar meu irmão ali, já que eu volto. Ele voltou lá, onde que o irmão dele tava, buscou o irmão dele, veio, deram entrevista, eu tava, foi dar um abraço no cabeludinho, derrubou o chapéu dele no chão. Então, tipo assim, é um pessoal que, cara, leveza, né? Sensacional. É o famoso pé no chão, né? O Guilherme também, sabe? Então, e tem uns que, vou citar o nome aqui, que, pelo amor de Deus. É difícil, porque e eu, Eduardo, a gente tem muito pé no chão, porque primeiro que eu já sou assim, ele também já é assim, então juntou o útil ao agradável. Vocês não tem nada disso, né? Não tem essa frescura. Porque, e se amanhã que vocês estourar, explodir aí? Isso vai continuar do mesmo jeito, porque, sabe por quê? Porque tudo é questão de construção. Eu penso assim, se eu quero algo, chegar em algum lugar, né, eu tenho que fazer para merecer, tenho que fazer minha parte ele também, fazer o melhor para o público e respeitar. Até mesmo se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui, fui convidado, tem uma relevância na sociedade e tudo mais, é porque tem um público. Sim. Eu penso assim, eu sempre pensei assim. É o público que me fez, que faz meu nome. Eu falo isso então, direto. o mínimo que eu tenho que fazer é tirar uma foto com o público, é conversar com o público, é interagir com o público. Aí onde muitas vezes, quando alguém estava meio receoso, e eu percebia, quando eu dava uma brecha, eu falava assim, oi, tudo bem? Aí a pessoa, oi. Isso aconteceu um dia no Mercado Municipal, aqui, a gente comendo pastel. Lembra, Eduardo, da seguidora? Eu não conhecia essa seguidora. Beijo pra Priscila Lisandra. Eu não lembro, na época eu não sabia o nome dela, mas eu sabia que era a nossa seguidora, que eu vi nos comentários o rostinho. Então eu olhei ali, o Eduardo comendo, o Eduardo não tinha percebido. Falei assim, Eduardo, eu comentei com ele bem baixinho. Eu acho que aquela moça é nossa seguidora. Aí ele falou assim, olhou de lá e falou, é mesmo. Aí, pra quebrar o gelo dela, eu falei, oi, tudo bem? Ela olhou pra minha cara, eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, oi. Aí ela
ficou meio assim, meio parada, falou assim, não, que eu sou seguidora de vocês. Eu falei, que bom, obrigado pela força e tudo mais. Aí depois ela veio no direct e falou que ela se sentiu recepcionada, tudo mais. Mas só que ela falou de uma maneira meio assim, deslumbrante, meio que distanciando Dudu dela, mas ela percebeu que a gente é ser humano, entendeu? Então, o maior desafio que eu acho que a gente passa até hoje é isso. Por causa de muitas pessoas da influência, inclusive locais, tá? Eu gosto de falar isso, que eu sou polêmica. Eu tô sempre polêmico, sem falar nome. Por causa local e regional e nacional, esse deslumbre que tem do ego, né? Eu sou o influenciador, eu sou o músico, o cantor. A gente não tem isso, então a gente, entre aspas, sofre com isso. Que tem pessoas que querem se aproximar, mas tem receio de se aproximar, porque acha que a gente, quando desliga a câmera, é outra coisa. E a gente não é, a gente é isso mesmo que vocês estão vendo. Foi que nem a Brena, inclusive, que tá aqui com a gente, falou, tem acho que um mês que a gente posta o que a gente vive. Então, quem acompanha a gente, por exemplo, na internet, vê que tudo que tá ali é real e é o que a gente vive. E é muito gostoso também quando a gente recebe esse carinho, porque eu falo que a influência verdadeira é essa influência também que vai pra fora da internet. Quando você tá num lugar, e às vezes acontece muito, sempre acontece, na verdade, de alguém, quando a pessoa chega pra cumprimentar e tudo, da pessoa lembrar de alguma coisa que eu falei, ou lembrar de alguma coisa que eu postei. E aí você É fala, bacana nossa, isso, é né? bacana, porque marcou. Isso é levar a influência pra fora também. Porque se fosse uma coisa superficial, ficaria só na internet, a pessoa vê ali hoje em dia, com essa coisa dos vídeos super curtos, a pessoa vê 300 vídeos em meia hora, ela não lembra nem de qual foi o primeiro vídeo que ela viu. Então, poxa, a pessoa viu um conteúdo meu e marcou na mente dela, é sinal de que aquele conteúdo foi útil. Quando a gente sai da internet e a gente recebe os feedbacks fora da internet, a gente fala, nossa, realmente é um conteúdo relevante, porque a pessoa poderia ter esquecido. E poderia ser uma lembrança resumida só à internet. Que ela vai lembrar só quando ela abre o Instagram e vê o vídeo que ela salvou. Mas não, na rua as pessoas lembram. Sempre. Eu falo que é levar a influência pra fora, é igual a música. Hoje em dia tem o que a gente chama lá em casa de cantor de TikTok. Porque tem muito cantor, por exemplo, que estoura no TikTok, estoura no Instagram, mas aí você fala, mas já fez um show? Aonde que tá? Você não Não sabe. sabe. E aí fica aquele hit de TikTok, né? E aí fica só ali. Então a gente tem que fazer diferente, é levar a influência e a música, por exemplo, para fora das mídias, né? Para o meio real ali, para o mundo físico, né? Isso é Bacana. fundamental. Daniel Roque, também parceiro nosso, que falou se o Dudu e o Will são pessoas sensacionais. Daniel, um abraço pra Daniel é você. meu Ele amigo de acompanha a infância. Daniel gente. Roque, Daniel é meu amigo de infância. Daniel começou comigo aqui, parceirão meu. Sim, eu lembro do Daniel aqui. Eu cheguei a ver alguma coisa. Agora, semana que vem, acho que ele volta. Semana que vem vai voltar fazendo as quarta-feiras de novo. Inclusive, eu falei para Eduardo, que vocês falaram do Capivari e tudo mais, mas essa conversa de nós estarmos aqui iniciou no finalzinho de julho. O Daniel me abordou na rua, falou assim, Will, eu preciso falar com você, de você e o Dudu ir lá no podcast. Aí eu falei para ele assim, nossa, me desculpa, mas eu só consigo conversar com você em meados de agosto, que a gente já tinha agenda fechada do Rock e tal, e quando fecha alguma coisa a agenda do meu pai, o Eduardo trabalha com meu pai como social media. Ele só Eu trabalha posso pro entrar Luciano nessa parte Capadócia. depois. Então então toda a parte de mídia do Luciano Capadócia é ele que faz a gerência. Então, toda vez que tem um evento, o Eduardo tá junto com a gente no evento. Então ele faz a cobertura do evento, tudo mais. Isso que tudo o pessoal vê aí, os reels que ele faz com o Capadócia, é ele que monta. Então, eu fico em função disso e ele também. Então, eu tava bem puxado agosto, eu falei pra ele, meados de agosto a gente conversa. Passou-se o tempo, não conversamos. Depois veio o Capivari, vocês se encontraram no Capivari, aí começou a conversa, marcou, Nossa, não teve tinha que como, ser, né? e hoje nós Tinha que estamos ser. aqui. Naquele dia, porque gente, tinha que ser. Eu dei entrevista pra vocês, aí eu até falei, nossa, esqueci de perguntar o nome dele. Porque música alta, né? A gente tava lá, a gente quer falar, mas a gente nem se atenta aos detalhes, né? Não. O Will falou sobre essa questão da social media. É bom lembrar aqui que a minha experiência como criador de conteúdo não é só pra mim, não. Porque eu trabalhei por 4 anos, né, William? Como social media, 4 assim, pra anos. várias pessoas. Eu passei durante muito tempo criando conteúdo para várias empresas no Instagram dessas empresas como social media, desenvolvendo os posts, né? Enfim, criando as legendas e tudo. Isso lá, comecei em 2020, quando Época da pandemia. praticamente não tinha ninguém que fazia isso também. E eu lembro que as pessoas me procuraram, eu comecei a fazer um social media no escritório que eu trabalhei. E aí depois saí desse escritório, fiz pro outro escritório que eu comecei e fui fazendo. E aí um fui indicando pro outro. Eu fiz
eu tenho contado um top 10 também de estabelecimentos, de ramos que eu trabalhei como social media, produzindo conteúdo diretamente no perfil dessas empresas, e era uma rotina intensa. E aí, teve uma época que eu tinha rotina tripla, porque eu trabalhava no CLT, eu produzia conteúdo no meu Instagram e eu produzia conteúdo no perfil de outras pessoas. Então era super corrido. E aí, atendi no social media produzindo conteúdo para outras pessoas durante um bom tempo. Aí hoje em dia eu só faço pro meu sogro, que é o Luciano Capadócia, enche a boca também para falar, porque eu decidi parar e sair porque não tava dando para conciliar mais. E meu Instagram tava crescendo, as coisas com o meu Instagram estavam crescendo cada vez mais. Eu falei assim, não, agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu já tava há muito tempo também na parte do social media. E aí decidi ficar só com os posts do Capadócia, que tem muito a Aham. ver também com o meu perfil, porque ali eu consigo mostrar a realidade do que tá acontecendo na minha vida de fato, né? Quando eu tô no evento dele, eu tô ali, não só como profissional, mas como pessoa e como criador de conteúdo no meu Instagram também, porque eu tô mostrando que eu tô me divertindo e tudo. É o real que tá acontecendo. Bacana. A Sueli, sogra da nossa social media, mandando Beijo um oi pra aqui. Sueli. Um abraço, Sueli. O Carlos Shaw. O pessoal tá Ah, o acompanhando. O Shaw, Shaw. meu colega de profissão, ótimo técnico de É, enfermagem. Ai, um abraço pra ele. Ele é bacana, ele, né? Nossa, ele é Ele muito é divertido. a gracinha, ele. O Edmilson continua lá. O Edmilson tá ligado desde o começo. O Edmilson gostou do Gustavo, A gente gosta de inclusive, público fiel. bate-papo. o Shaw é uma boa pessoa para ser convidado Eu das vou histórias trazer da ele. enfermagem. Vou Ele tem trazer ele. muita história para contar na enfermagem. Você viu, né, o Carlos? Daqui uns dias. O Carlos eu conheci ele na padaria. Eu trabalhei na padaria há uns tempos. Eu conheci ele lá. Ele ia buscar o pãozinho dele cedo lá. Um abraço, Carlos. O Carlos era um dos que acompanhava o programa Manhã Caipira quando eu comecei. Ai, que Olha, Ele legal! acompanhava Manhã direto. Caipira, que nome bonito de programa, sério. Era só uma moda de viola, não sei se vocês gostam. Era só aquelas gosto. músicas Eu raiz, gosto. sabe? Nossa, Eu gosto Tem que também. voltar a fazer de novo pra acordar cedo, pra acordar com as 4h30 da manhã. Ô, Gustavo, volta. Aí eu vou te dar um conselho. Você volta, assim, aí você manda lá uma mensagem pro @WildeLuca, convida ele, qualquer coisa, assim, sabe? Acho Eu que fico jogando Will em todos os eventos de música. Você Joga fala, vai lá. Joga pra tudo, né? Não, eu vou pôr ele pra fazer. O meu amigo Marcelo, Total Motos, lá de Pouso Alegre também. Na verdade, ele é daqui de Santa Rita. Hoje tem uma loja lá em Pouso Alegre também que tá acompanhando a gente. Um abraço, Marcelão. E pra toda a sua equipe aí da Total Motos, né, de PA. Mas faz tempo que eu não vejo o Marcelo. A Tainá Araújo também acompanhando a gente também, né? Sibila, dançarina do ventre também. Isso, é mesmo. Sibila tá aí, um abraço. A Cristiane Costa, também, deve ser amigo de vocês. A Cris é direto de Sampa, tá vindo agora esse final de semana. Ai, nossa seguidora também, nosso amigo. Cris, Meu amigo, nosso amigo Fravinho do Tonhão também, Flavinho. né? Flavinho do Tonhão falou com vocês aí, falou assim: esses são feras. Abraço a todos. Ele provavelmente vai lembrar de mim quando eu trabalhava no supermercado Maristela como empacotador, que direto eu ia lá levar as encomendas. É um amor de pessoa também, ele viu? Ele já veio aqui, o dia que ele veio, nossa, foi um estouro de audiência. E vai vir engraçado. Ele já falou que vai vir de novo aqui. Vamos ver se vai mesmo, porque é difícil trazer ele, viu? Pra você ver como o mundo é pequeno. O irmão do Flavinho já tocou comigo na igreja. Olha só. Dudu Marques foi empacotador de supermercado, foi atendente de lanchonete. Qual que era a outra? Não era corretor. Qual que é o nome da profissão? Auxiliar administração. Ah, não, é o negócio de venda. Nossa, eu trabalhava com venda de previdência privada para advogados. Aí depois eu fui trabalhar numa imobiliária, no social media e aí fiquei na internet. Sabe fazer de tudo, já fiz tudo com o público. Tudo com o público. Tudo com pessoas. E sempre tinha alguma coisa de internet. Exceto em empacotador. Bom, a gente falou do Carlos Shaw aí, né? Tem muita experiência, muita história para contar, mas agora eu quero saber de você, Will. Quais lições, né, a enfermagem trouxe para o seu jeito de ver a arte, o empreendedorismo, a vida hoje? Tem alguma lição? Nossa Senhora. A enfermagem trouxe? Tem muita lição. Nossa, uma listagem enorme. Mas a enfermagem é muito engraçado como que a enfermagem chegou na minha vida. Eu, desde pequeno, sempre fui uma pessoa muito altruísta, né? De gostar de ajudar os outros e tudo mais. Sempre fui de ajudar em casa. Eu sou o filho mais velho. E a enfermagem chegou em mim quando eu não sabia. Eu fazia no automático, sem saber. Porque a minha mãe, ela descobriu o câncer, ela teve um câncer de colo do intestino. Quando ela descobriu o câncer, ela tinha 30 anos e faleceu com 33. Eu tinha 9 anos quando ela descobriu, quando ela faleceu eu tinha 12. Nesse inteirinho de tempo, desses 3 anos, eu passei a ajudar a fazer de casa, compra, essas coisas e tudo mais. A varrer, a lavar, tudo mais. E ajudava ela nos medicamentos e tudo mais.
E ali eu já comecei o meu contato com a enfermagem, né? Foi com a parte de medicamento e cuidar dela. Mas foi no automático, eu era muito novo. Aí depois passou-se uns anos, aí eu comecei a entrei no mercado de trabalho, trabalhei em algumas empresas, mas sempre aquilo meio insatisfeito. Trabalhava em empresa, mas não gosto de trabalhar em empresa, automático. Fui líder de produção, depois trabalhei como almoxarife, trabalhei no comércio. Aí no comércio eu já meio que me encontrei um pouco mais, que eu tinha contato com pessoas. Sempre gostei de pessoas. Apesar de não parecer muito, eu gosto muito de falar. O Eduardo fala mais que eu, tá, gente? Mas eu gosto muito de falar. Aí eu, no comércio, me encontrei um pouco mais, mas ainda estava uma coisa que não estava preenchendo. Aí quando eu pedi conta, tava no serviço tempão, na Eletrozema, eu era consultor de venda de serviços financeiros, consórcio, empréstimo consignado, essas coisas. Ali eu estava bem, eu pedi conta. O gerente, mas por que você está pedindo conta? Você está bem, você está num ranking bom? Ah, não, não é isso que eu quero. Aí quando eu saí dali e surgiu uma vaga no hospital daqui de Santa Rita, como auxiliar de farmácia, né, atendente de farmácia. Aí ali já começou o despertar em mim. Que ali eu vi o movimento de dentro do hospital, como que era, olhando a enfermagem trabalhar. Aí eu ia lá, perguntava alguma coisa para um, perguntava para outro. Inclusive o Xó, eu conheci lá. O Carlos aí é o Carlos Xó. Eu conheci lá. E aí eu comecei esse encantamento. Mas até então fui amadurecendo dentro de mim. Aí eu fiz a inscrição para o curso de técnico de enfermagem. Fiz o exame de bolsa, passei e não fui fazer o curso. Eu ainda falei, não, deixa eu maturar mais dentro de mim. E continuei a trabalhar na farmácia do hospital e pegar algum serviço de cuidador. Na época, sem curso ainda, mas eu ia como cuidador na cara e na coragem. Aí, como cuidador, eu gostei mais. Falei, opa, é isso mesmo. É difícil, mas tocou aqui dentro de mim. Aí depois eu fiz o. Aí depois eu falo que quem mudou a minha história, isso é uma coisa de dentro de mim. Talvez ele vai saber agora, já falei algumas vezes. Eu falo que quem foi o divisor de histórias da minha vida é o Eduardo. É antes do Eduardo e depois do Eduardo. Por quê? Quando eu o conheci, eu não estava numa fase muito bem emocional. Nem eu. Nem ele. Mas a gente sentou, conversou, alinhou várias coisas e o Eduardo sempre me estimulou. Eu acredito que a fórmula do nosso sucesso, que sucesso, eu não vejo sucesso como todo mundo vê, essa coisa nacional, internacional. Sucesso é você estar bem e sentir-se realizado naquilo que você está fazendo. Então eu me sinto uma pessoa de sucesso. O Eduardo também é uma pessoa de sucesso. E eu falo que o sucesso ele veio para mim a partir do momento que ele me deu força para eu praticar e ir atrás dos meus sonhos e objetivos. E quando eu conheci ele, eu estava nesse processo de maturar, de realmente, agora eu vou fazer o curso. Aí eu conheci o Eduardo, falei para ele, Eduardo, queria muito fazer esse curso, falei, então vamos lá então. Aí eu lembro que eu estava com dificuldade um pouco na época financeira de pagar a matrícula. O Eduardo veio, me arrumou dinheiro, falou, vai lá e faz sua matrícula. Aí eu entrei no curso. Aí no que eu entrei no curso, aí as coisas começaram a mudar. Eu falo que realmente aí vem a mão de Deus mesmo. Porque quando eu comecei o curso, no primeiro dia do curso, eu conheci uma amiga, que é minha amiga até hoje, Luciene, e ela trabalhava no asilo. E quando eu comecei no curso, eu tinha feito, até então não tinha um curso, eu fiz o curso de cuidador. E quando eu terminei o curso de cuidador, eu falei para mim mesmo, meu sonho é trabalhar no asilo. Um dia eu vou trabalhar no asilo. E quando eu entrei no curso de enfermagem, eu conheci a Luciana no primeiro dia, ela falou assim, Will, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei para ela assim, eu queria tanto trabalhar de cuidador no asilo. Ela falou, no cuidador no asilo? Eu falei, mas você tem curso? Eu falei, tenho. Eu falei, mas por que você tá perguntando isso, Luciana? Porque eu trabalho no asilo. Aí eu fiquei assim, ó. Aí ela falou assim, você trabalha no asilo em quê, ó? Eu sou cuidadora lá, mas agora no momento estou trabalhando na lavanderia. Mas se você quiser, eu pego o seu currículo e converso com a gestora. E te indico você. Eu falei, tá bom. Ela conversou com a gestora, só que a gestora iria passar um final de semana fora e iria demorar para voltar. Falei, vai voltar em tal data. No outro dia na aula, ela falou isso para mim. Tá bom. Nesse dia, eu fui na cara e na coragem, sem currículo, sem nada. Eu usava trança, dread. E o asilo daqui é tradicional, tudo mais. Na época era gerido por irmãs, né, da Igreja Católica. Então tem todo um tradicionalismo. Eu tava com trança, lembro certinho. Aí depois eu fui e conversei, na época, a irmã Wanda. Conversei com ela, ela falou pra mim assim, mais um desafio pra mim. Gostei de você. Você é bem direto, bem sincero, bem objetivo. E eu senti que você tem uma coisa diferente em você.
Só que eu ainda não vou te contratar. Quero que você faça um teste. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Amanhã você vem, você vai trabalhar meio período, das 7 ao meio-dia, junto com um cuidador mais velho, ele vai te mostrar como que é o serviço e vamos ver. Depois você fala pra mim. Voltei no outro dia, trabalhei. Esse cuidador, que eu sou muito grato a ele foi meu vizinho durante muitos anos na Rua Nova, é o Luiz Cláudio. E ele me passou todas as orientações e foi só bucha, literalmente. Eu peguei os piores casos para banhar, mas eu banhei. Ele me ensinou, eu banhei. Só que ali eu realmente vi que eu estava certo e decidi pela enfermagem. Por quê? Eu peguei pacientes acamados, paciente muito emagrecido, com várias feridas pelo corpo, difícil até de pegar mesmo. Mas eu peguei, mais banhei. E quando eu banhei, ali eu me encontrei. Eu falei, nossa, gente, que coisa, nossa, mágica isso. E outras pessoas poderiam falar, nossa, que horror, você correndo daqui. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu falei. Aí na hora que eu desci, ela falou comigo, eu falei, e aí, como que foi? Ela falou pra mim, eu gostei. Eu não gostei não, eu amei, uma Wanda. Ela falou, então, mas eu também gostei, porque eu te vi de longe trabalhando. Eu vi o jeito que você conversou com os idosos, você pegou os idosos. Aí, resumo da ópera, eu fiz o curso durante 2 anos, paralelo, trabalhando no asilo e também com paciente particular. Que esse paciente particular depois me indicou para outras famílias, e eu sou amigo da família até hoje, da Paula Mesquita, esqueci o nome dela agora, Thaís? da Thaís. Eu sou muito amigo, me tornei um amigo da família, né? Porque eu cuidei do seu Carminho. E então ali, na enfermagem, trabalhando no asilo, trabalhei 3 anos no asilo, e na enfermagem, também em particular, eu fui vendo o quão útil, né, a enfermagem é para o ser humano e o quão valoroso o ser humano é. Valoroso o ser humano é. E, e uma coisa que eu gostei muito, que eu praticava assim, sem intenção, mas depois era intencional, e eu vi que dava certo, que dava um encontro perfeito, um match perfeito, era a música e a enfermagem. Porque quando eu estava com os idosos, o que eles gostavam? De música. E asilo, se você não traz essa leveza para o asilo é triste. São pessoas que estão distantes de seus familiares, estão com problemas de motor, né, psicológico, neurológico. São pessoas que têm que se ocupar de alguma maneira. E não basta só a televisão, né? Pega o idoso, põe ali para sentar, põe no sol, tira do sol, não é isso. É um ser humano. Aí o que eu fazia durante o banho, para deixar um banho um momento mais leve? Eu cantava. E os que gostavam de seresta, cantavam seresta. Gostavam de moda, cantavam viola. Aí do nada eu começava no corredor assim, literalmente alto mesmo. Nessa longa estrada. Eles começavam a cantar junto. Então começavam um rir, outro rir também. Eu zoava, você tá cantando desafinado, canta assim. Canta... Então eu interagia com eles, brincando com eles, trazendo leveza. E isso me fazia bem. E eu falava assim: não, esse é o caminho certo mesmo. Então, o que eu mais aprendi com a enfermagem, que eu trouxe para minha vida, eu trouxe para a música, é a conexão. É conectar pessoas, conectar emoções. E isso eu fiz e faço até hoje. E toda vez que agora, hoje em dia, eu trabalho, sou servidor público, trabalho num postinho lá no bairro Eletrônica. E toda vez que eu preciso acessar algum paciente complicado, as pessoas são complicadas, gente. Não tem só a enfermagem, é só amor, não. Tem alguns momentos de rusga também. Então, toda vez que eu tenho um paciente que é um pouco complexo, né, um pouco difícil de lidar, turrão e tudo mais, eu remeto que dentro do meu cérebro, calma, William, vai por uma coisa que ele goste. Então, se eu pego alguma coisa que ele gosta de música, eu uso isso dentro da enfermagem. Falo assim, então, nossa, eu vi você um dia num negócio de música que eu tava lá. Ah, é? Aí a pessoa já se aproxima de mim, se conecta comigo e a coisa flui. Então, eu uso sempre a música na enfermagem e em tudo que eu posso usar. Em tudo que eu posso usar, eu sempre recorro à música. Mas o mais difícil que é, e está se tornando a cada dia mais difícil, mas uma hora eu não sei para qual lado que eu vou, é andar com os dois juntos. Porque às vezes é muito cansativo. Por quê? Trabalho de segunda a sexta, no horário comercial, e às vezes na sexta eu já saio do horário comercial, chego em casa, tomo um banho e vou para um evento. Com meu pai. Back vocal. Aí depois, na sexta, aí depois no sábado, já canto. Às vezes no domingo também canto. Aí na segunda eu tenho que estar no CLT de novo. Só que eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ambos. Aí falar assim, Will, qual que você gosta mais? Não sei. Não sei te dizer qual que eu gosto mais.
Mas o que me completa mais, apesar de eu não viver disso, é a música. A música é muito forte em mim. E, inclusive, já vou aproveitar e fazer um merchan aqui, viu, gente? Dia 8 de novembro, agora eu vou estar no restaurante Casa de Sinhá, tá? A partir das 8 da noite. Então, um show solo dele. Um show de MPB, bossa nova, eu samba. acho que a gente nem anunciou oficialmente ainda, não, né? Primeira mão, não tem nem arte pronta. Não tem nem arte pronta, mas já 8 de novembro estarei lá. Então, eu acredito que seja isso. Dudu, o que mais te inspira, né? Na verdade, o que inspira você na hora de gravar os seus conteúdos? Transmitir realidade para as pessoas, porque eu falo que as pessoas elas estão muito carentes de verdade. Então, porque o que as pessoas veem por aí, o que se tornou o padrão, digamos assim, é criar só com roteiro. Então, tem que ter o ângulo perfeito, tem que ter a luz perfeita, eu tenho que estar com a roupa perfeita, eu não posso aparecer sem maquiagem, tem tudo isso, entendeu? Só que eu faço o oposto disso, que é justamente mostrar a realidade. Então, quem acompanha lá, eu tô de pijama, eu tô descabelado. Enfim, a vida como ela é de fato, que é a frase que eu tenho. Então, assim, é muito natural. Então, é a realidade. O que me inspira é justamente falar, não, eu preciso impactar de uma maneira real. Eu falo que influenciar é sobre impacto social. Que exemplo que eu quero ser para as pessoas? O que eu quero passar para as pessoas? Eu quero criar uma imagem que eu não consiga sustentar? Ou mesmo as duras penas eu prefiro ser real? Porque quando você é real demais, você paga um preço também por isso, tá? Sim. A gente paga um preço. Eu pago um preço caro por ser sincero, por me posicionar, por falar, sabe? Por não deixarem as pessoas deitarem em cima. Só que eu prefiro pagar o preço da sinceridade, da verdade. Então, o que me inspira é justamente fazer as pessoas entenderem que é necessário a gente viver a vida real. Não dá pra ficar entrando em personagem. Se eu quero gerar impacto social, eu preciso trabalhar com a verdade. Então, Cadê sua eu falo tatuagem? Você não tem que tatuagem também? eu tenho a tatuagem a vida aqui, como ela é. gente, é tanta tatuagem. Aqui, ó, eu tenho tatuada aqui a frase A Vida Como Ela É, que é a frase que como eu mostro literalmente a vida como ela é, então ficou essa frase. Eu tatuei tem alguns meses. E tem um emoji de câmera também aqui, porque como eu tô o tempo Eu todo com vi. câmera, falei, não tem tatuagem melhor que me represente que não seja essa, né? Aí eu tatuei. Mas é levar a verdade, gente. Quando você leva a verdade, isso se torna um dos motivos pelo qual eu tô ali também é em prol da verdade. E eu falo o seguinte, se a verdade desiste, o que é mentira continua ali, perpetuando. Acho que as pessoas, não acho, né? É uma certeza. As pessoas se identificam com a gente justamente pela nossa transparência. A gente dá a cara a tapa, a gente fala, a gente se posiciona, a gente compartilha o que é real. E é tão legal esse negócio da realidade, porque como pra gente agora é costume, né? Pra mim, ó, gente, falar a verdade pra vocês, pra mim no começo não foi costume, não. Porque quem convive com o Eduardo, quem conhece, o Gustavo viu mesmo, tanto na entrevista como agora, né? A Brena também. O Eduardo é assim, ó, gente, tá com o celular na mão, vou simular com vocês. Aí, literalmente, do Neida, ele vira pra você e começa a falar. Só que ele pega. A Brena tá aqui pra provar. Nós que somos seres humanos, entre aspas, normais, a gente fica acanhado. Ele não, pra ele é natural pegar a câmera. E eu, apesar de estar com ele, não é tão natural assim. Eu tenho que saber que pelo menos vai virar pra mim pra eu falar alguma coisa. Mas com o tempo, eu me acostumei, que ele vira pra mim, ele já me pega de surpresa. No começo pra ele foi bem e ele é assim com todo mundo, que é automático, é dele, né? Por osmose, que eu falo. Mas só que eu acho tão legal esse negócio do real, que todas as vezes que eu tô no meu trabalho mesmo, alguém me aborda e fala assim, eu via a macarronese que faltou tal coisa. Esse é o feedback mais recente, teve um dia que eu não lembro qual prato que eu fiz lá, que faltou alguma coisa, o Eduardo teve que sair às pressas. E eu fui filmando. Algum ingrediente. Aí ele foi filmando, postou tudo mais, e o seguidor lembrou disso. Isso que eu acho, assim, e às vezes coisa que nem eu lembrava. A pessoa falou assim, nossa, aconteceu isso naquele dia, nossa, eu ri tanto que faltou. Então, é isso que eu acho legal. Que a pessoa se identifica com uma realidade que ela pode passar na casa dela. Quantas vezes você as coisas mais cotidianas, vocês estão cozinhando, o gás acaba justamente na hora que você está cozinhando, né? Ou então domingo no horário que não tem ninguém para entregar gás. Uhum. Então, ou seja, todo mundo passa ou vai passar ou já passou por isso. E isso a gente mostra. Então, por isso que existe conexão. E essa conexão, para quem mexe aí, gente, com redes sociais e tudo mais, essa conexão, por mais que você faça um Reels muito bem trabalhado, muito bem editado, com a luz, tudo lindo, maravilhoso, ou você posta uma foto maravilhosa, produzida no feed, o que faz a conexão com o seu público é Store. Por isso que tem esse nome, História. Tem um começo, meio e fim. Seja a história que for. E às vezes a pessoa acha assim, mas minha vida não tem graça nenhuma. Você que acha.
Que o ser humano tem a curiosidade. Porque quando eu comecei a fazer os stories, ô Gustavo, foi uma coisa assim muito... Ah, gente, olha tanta coisa que tá acontecendo aqui, eu preciso mostrar isso aqui, né? Então foi muito automático. Foi muito natural, porque eu falei, não, até tem um vídeo recente meu no Instagram onde eu falo sobre isso. Porque no comecinho, quando bombou essa coisa de rede social e começou a surgir o termo influenciador lá em 2016, o pessoal começou a segmentar. Então, o perfil tinha um nicho. Aí tinha o nicho da maquiagem, tinha o nicho da culinária, tinha o nicho da dança, foi por nicho. No meu caso, eu falei, gente, eu não danço, não sei maquiar. Já, ó, você vê que como que faz sentido, Gustavo? Eu falei, gente, eu não danço, eu não canto, eu não atuo, eu não sei cozinhar, eu não faço maquiagem. Eu vou mostrar o que eu tenho pra mostrar. Então, eu não segmentei em nicho, eu não fui por nicho específico. Eu coloquei vida real. Tanto que na cidade, na região, eu falo que eu fui um pioneiro de conteúdos de rotina. Foi que nem eu falei no comecinho. Rotina mesmo, essa rotina raiz, de compartilhar os perrengues, de aparecer do jeito que tá. Porque não tinha, as pessoas começaram a acompanhar muita gente por conta disso, porque não tinha ninguém com esse tipo de conteúdo. E eu comecei. E nunca é um story só. Quem acompanha lá já tá acostumado. É 1000 stories por dia. Porque é toda a minha rotina. Eu falo que não tem como resumir a minha vida em um story só. Porque é muita coisa. Então tem dia que tem a publi, tem dia que tem a faxina. Aí eu venho aqui no podcast, tem muita coisa. Tem o debate, tem um assunto. É muita coisa. E as pessoas. E eu fui fidelizando um público através disso. Gerando conexão através do story. Por isso que eu falei no comecinho aqui. O que me deixou conhecido não foi o Reels. Foi o story. Se eu quisesse, o que não tem como hoje em dia, mas se eu quisesse ficar uma semana sem postar Reels, poderia ficar se eu quisesse uma semana sem postar Reels. Porque o meu carro-chefe é o story. É o story que me engaja. E engaja que eu tô falando não de números, tá, gente? E quando as pessoas escutam essa palavra engajamento, já lembram logo de número, de alcance, dessas coisas. Só que na verdade não. O engajamento é o feedback, é a mensagem que a pessoa manda pra você elogiando seu conteúdo. É quando a pessoa te encontra na rua e lembra do que você postou. É o feedback falado. Não tô falando feedback métrica de número. Porque número oscila, cada dia tá de um jeito, a gente não controla. Nossa, muda muito. Né? Mas o story foi o que... Eu falo que é a dica... Você que tá me assistindo, você quer criar conteúdo na internet? Começa no story. Faz Reels, mas... É a pergunta que eu ia fazer agora. Detalhe. A dica, né? É Conselho. difícil. Então faz a pergunta por completo. O conselho, né? Qual o conselho que vocês dão pra quem, né? Porque a gente acha que não. A gente acha que... não sei se você já chegou a passar por isso ou pensar assim, não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me acompanhando, ninguém tá nem aí pra mim. Só que na verdade é o contrário. Tem muita gente que se espelha na gente, você sabe disso, né? Tem muita pessoa que... Você pegou um ponto principal. Tem muita pessoa que olha ali pro Dudu, ele olha ali pro Will e o cara, pô, eu quero ser igual o Will, eu quero ser igual o Dudu, o cara tem vontade. Às vezes ele não tem disposição ali, coragem para fazer acontecer, mas ele tem vontade de ser. Sim. Então vocês acabam espelhando muita gente. Então qual dica que vocês dão para alguém que está assistindo a gente, que vai assistir os cortes depois, que queira, né, começar a viver da internet, começar ali a trabalhar com a internet? Posso dar uma dica primeiro? Claro. Primeiro de tudo, que eu vejo muito isso, que muitas pessoas perguntam isso pra gente, viu? Muitos seguidores perguntam, assim, mas como? Que dica que você dá, que eu queria tanto poder falar na internet, às vezes tem uma coisa que eu quero falar, fazer um story, mas eu tenho receio e tudo mais. Primeiro de tudo, seja você. Do seu jeitinho de ser. Mas eu gaguejo, eu fecho o olho, eu tenho um tique. Seja você. Porque muitas pessoas podem não gostar de você ser você e muitas pessoas literalmente vão seguir você por gostar do seu jeito de ser. Então, seja você. Segundo de tudo, não criar expectativas. Eu falo que o ser humano, a frustração não existe. A frustração é algo que eu criei e você criou. Ela não existe. A frustração nada mais é que eu criar a expectativa daquilo que eu quero que você seja. E não eu vi o que você é. Uhum. Então, não crie expectativas de, eu vou ganhar rios de dinheiro. Se você não cria expectativa, você não sofre. Então, é trabalho de formiguinha, dia após dia. Não é fácil, porque você está colocando literalmente a sua cara para bater, que você vai ouvir coisas positivas e coisas negativas. Mas tem muito hater, né? Mas, graças a Deus a gente não tem problema com isso, o pessoal respeita muito. Mas graças a Deus hoje, até os haters é bom?
Sim. Eles dão like ali, né? Eles dão engajamento, né? Eu tive, gente, não pegando essa parte do Rios, depois eu respondo a pergunta. Pegando essa parte do hater, eu tive 2 vezes só, mas, gente, eu não posso citar nome aqui, obviamente. Foi uma pessoa de Santa Rita, juro pra vocês, não vou entrar na história longa, que a pessoa chegou em mim e falou assim, a pessoa chegou no meu direct e falou assim: ai, Dudu, gosto muito do seu conteúdo. Olha isso, Gustavo, a audácia, gente, da pessoa. Aí depois eu bloqueei, obviamente, né, e tudo. Só que a pessoa não... É a questão de procurar saber. Eu falo que você que é seguidor novo, você tem que procurar saber da história do influenciador. Essa pessoa que foi um hater, mas foi totalmente descabido. Porque tem o hater que dá hate porque a pessoa causa o hate, e tem o hate que a pessoa não causou nada pra levar o hate. E essa pessoa chegou no meu direct falando assim: Dudu, adoro seu conteúdo e tudo, mas ai, é muito story, não tenho paciência. É porque eu fui bem elegante. A minha vontade era de falar, mas então o problema não é o meu conteúdo, o problema é a sua falta de paciência. Falei pra ele: o carro-chefe do meu Instagram são os stories. Você consegue me ver chegando aqui, resumindo meu dia em um único story? Não tem como. E aí depois bloqueei. E, Gustavo, juro, quando eu compartilhei essa mensagem no meu Instagram, que eu fui debater esse assunto, eu recebi um apoio gigantesco. Eu passei uma semana quase postando os feedbacks que eu recebi. Porque quem me acompanha no Instagram muitos anos sabe que essa sempre foi a narrativa do meu conteúdo. Então, as pessoas foram me defender porque quem tacou o hate ali, desnecessariamente, não procurou saber da história do meu conteúdo. A pessoa simplesmente chegou, não procurou saber por que tem muitos stories, porque foi assim o começo do meu conteúdo. Né? A mesma coisa, uma marca grande decidiu mudar o conteúdo dela assim do nada. Ninguém vai se identificar, as pessoas vai ter uma evasão de público, né? E aí teve uma outra vez também que eu fazia momento fofoca no meu Instagram, que eu comentava sobre BBB e tudo. E aí eu fiz um comentário sincero sobre o BBB, super sincero mesmo, do elenco na época, e uma pessoa não gostou. Aí o cara foi no meu direct e tudo, aí eu falei: não, você não tá com moral não, tchau. Bloqueei. Mais fácil. Eu nem respondo, você acredita? Não vale a pena gastar energia, não. Eu vou lá e curto com o coraçãozinho, que eu leio tudo, né? Eu vou lá e curto com o coraçãozinho. Mas graças a Deus a gente não tem problema com isso. E foram as únicas, nesses anos todos, foram as únicas 2 vezes. Mas você vê que a pessoa, ela quer te martelar de alguma forma, sim, né? Sem motivo algum. Você perguntou sobre essa questão, que conselho que eu daria. Gente, pra quem tá começando a criar conteúdo hoje, é o conselho que eu dou pra quem vai começar a criar conteúdo hoje, amanhã. Seja o mais verdadeiro possível e entenda a sua audiência. Não adianta achar que postar foto num restaurante caro vai ser influenciar e tudo, porque às vezes você tá mais distanciando, porque se o seu público é povão popular, e são pessoas que elas não têm condições de consumir nos mesmos lugares que você, então não tá adiantando de nada essa criação de conteúdo. Isso é entender quem é o seu público e o que o seu público quer de você, né? Por exemplo, nas minhas publis mesmo, eu não indico nada que é caro. Quem segue as minhas publis sabe, eu não indico nada que é caro. Quando eu vou fechar uma publi, eu vejo, não, tá de acordo com o que eu quero? Eu consumiria isso? Tá de acordo com a nossa rotina? Eu consumo, eu consome, a minha audiência tem poder aquisitivo para isso? Porque quando você tem conexão, o bom de você não ter milhões de seguidores é que você consegue manter a conexão bem tete a tete com a pessoa ali. Então, conversando com a pessoa ao longo desses anos todos no meu Instagram, quem chega ali, eu consigo entender como é que é a realidade de vida das pessoas, né? Então, são os conselhos que eu dou. Seja o mais verdadeiro possível. Não crie distanciamento da sua audiência. Dependendo do que você mostra ali, cuidado, porque você vai mais distanciar a pessoa do que aproximar. Porque se você... A chave hoje em dia, sempre foi, na verdade, hoje em dia o pessoal tá entendendo mais, é retenção. Você tem que fidelizar a audiência, fazer com que ela te assista ali sempre. Se você começa a mostrar lugares que a sua audiência não tem condições de frequentar, comidas que a sua audiência não tem condições de consumir, e por aí vai, chega uma hora que você está desenvolvendo gatilhos de comparação na sua audiência. Né? Então é bom tomar cuidado. Uma coisa que é importante que a gente faz também, a gente conversa muito isso nos bastidores também, quando a gente vai falar algum assunto, nem todo assunto você tem que falar. Exatamente. Nem todo assunto. E uma das coisas que nunca aconteceu com a gente, graças a Deus, porque a gente tem muita cautela, é cautela a palavra. A gente tem muita cautela que nem todo assunto eu devo comentar, eu devo expressar alguma opinião, nem tudo, deu? Existem assuntos que é melhor você conversar nos bastidores, porque senão você, ao invés de ajudar numa questão, você piora uma questão. Exato. Não? Aí você coloca tudo a perder a sua credibilidade. Até porque, né, eu tô tendo muita dificuldade de aprender isso, porque eu sou muito sincero, sabe? Eu falo o que vem na cabeça.
E agora a gente, na posição que a gente tá, você não pode ser assim mais, né? Exato. Você tem que se policiar, né? Até brincadeira, mais certo tipo de brincadeira você não pode fazer mais. Porque hoje em dia a gente. Ó, pra você ver como o ser humano é engraçado, né, ser humano? Porque num período dos anos 70, 80, tava todo mundo. Era proibido de se falar algumas coisas. Nos anos 90 abriu a porta, todo mundo falava e fazia tudo. Por exemplo, o banheiro do Gugu. Naquela época ninguém falava nada. E hoje, se for ter uma banheira do Gugu, no mundo de hoje. Então, hoje em dia se inverteu. O politicamente correto tá demais a conta. Então, por causa do politicamente correto ser assim, então quem tá na rede social tem que tomar cuidado. Isso eu posso até pensar, mas eu não posso falar. Então, literalmente, você tem que criar um filtro na sua mente. O Eduardo me policiou muito sobre isso. Porque eu também sou muito sincero. Muito sincero. Eu sou muito incisivo. E quando eu falo direto mesmo. Aí o Eduardo falava assim, ó, você pode até falar, mas vai pela tangente. Dá um eu recado. sempre orientava aí o que eu uso? Você vê o cuidado que eu sempre tive com a nossa imagem. Aí o que eu uso hoje em dia, quando eu quero falar alguma coisa pra dar um cutuque sem dar cutuque direto? Sobre o hate, principalmente. Eu nunca tive problema com o hate, graças a Deus. Aí eu vou lá, bloqueio e pronto, tchau. Eu sigo minha vida. Aí o que acontece? Que eu falo sempre nas lives ou então em conteúdo nosso. Gente, inimigo ajuda a compartilhar. Então compartilhe também, entendeu? Compartilhe com os amigos, mas compartilhe com os inimigos também, entendeu? Eu sempre falo isso. Por quê? É um cutuque real. Porque geralmente quem não gosta de você, sente inveja de você, porque quer ser você, né? Então, mas ele engaja, ele ajuda a engajar. Entendeu? Querendo ou não, ele vai mostrar pra alguém. Há um tempo atrás, né? Porque hoje na Nova Sintonia a gente tem o jornal, né? Que a gente posta as notícias. E, na verdade, os haters começou a vir depois do jornal. Imaginei. Porque aí você acaba envolvendo com política, e você acaba, né? Aí você acaba mostrando umas coisas, aí tem um pessoal que tem uns políticos, né, de estimação, aí acabam se ofendendo. Aí foi aonde começou os haters, sabe? Mas eu não ligo. Mas chega uma hora que essas próprias pessoas, elas entendem que o que você tá passando de informação ali vai ser útil para elas começam a mudar a forma de pensar. Aí teve um dia, a gente teve um problema, né? A gente fez uma postagem, a pessoa não gostou, né? E a pessoa pegou, creio eu que deva ter feito isso, né? Pegou, falou pro pessoal, né? Ó, grava o vídeo, fala, fake news veio lá da Nova Sintonia. Aí, uns 100 comentários na publicação da pessoa. A fake news veio da Nova Sintonia. Fake news veio da Nova Sintonia. E o pessoal começou a marcar. Marcar. Como a gente está começando com isso aqui, é novidade, o principal vai me queimar, né? Cara, veio quase 1000 seguidores de um dia pro outro. Mas é assim mesmo. O tiro saiu pela culatra. Então, por isso que eu falo que o hater ajuda. Porque, tipo assim, porque a pessoa, uma coisa é eu falar mal do Dudu, falar mal do Will. Aí cria curiosidade. Eu falei mal dele pra você. Vai criar curiosidade de você saber quem que é o Dudu, cara. Mas eu vou te falar uma coisa. Aí você entra, vê que o conteúdo dele é bom, né? Gustavo, você tá encaixando perfeito as minhas falas. Eu tô impressionado. O hater, ele acha que ele é inteligente, mas ele tem que tomar muito cuidado. Porque quando a pessoa ela já tem uma galera ali que acompanha e ela já expressa confiança, as pessoas já sentem confiança. Toma cuidado você, hater, porque na verdade você tá dando engajamento positivo pra essa pessoa. Sim. Então não adianta querer tacar o hate pra prejudicar, só que chega uma hora que aquilo naturalmente vai ser revertido em algo bom pra aquela pessoa que tá sofrendo hate. Porque às vezes você pega alguém que já tá fidelizado ali, que as pessoas já confiam, que a pessoa já tem transparência. O povo quando gosta, o povo gosta mesmo. Então não adianta falar nada ou plantar nada, porque o tiro sai pela culatra, literalmente. E eu me posiciono muito no meu Instagram sobre diversos assuntos, só que eu falo que o problema não tá em a gente se posicionar, porque eu acho que quando a gente é figura pública, a gente tem que se posicionar porque a gente se torna representante da sociedade de alguma forma. Só que não é todo mundo que consegue se posicionar com clareza. Quando você lê, quando você estuda, você consegue ter repertório para se posicionar com clareza. Gente, todo dia no meu Instagram eu debato infinitos assuntos. Eu tô lá todo dia debatendo assuntos. Eu debato sobre saúde mental, eu debato sobre isso, sobre aquilo. Mas é porque eu leio muito sobre esses assuntos. Você chega lá em casa, tem os livros de saúde mental lá na minha prateleira, no meu rack. Então o Dudu tá falando sobre saúde mental aqui, mas o Dudu estuda sobre isso. Até porque eu tenho questões com isso. E inclusive também, inclusive sobre como lidar com essa questão de hate e tudo mais. Uma dica que a gente dá é isso, né? É blindar a sua saúde mental. Tem que ter... Eu cuido muito sobre essa parte. Porque uma das questões que eu vejo muito sobre isso aí, por que não me abala? Porque, primeiro de tudo, eu me conheço. O Eduardo também se conhece. A gente sabe que a gente quer, onde a gente quer chegar, a gente conhece o nosso público, né? Existe a fidelização do público e tudo mais. Então, se tem todas essas questões,
Não tem por que eu me abalar pra uma pessoa que chegou do Neida, não sabe quem eu sou. E fala uma abobrinha, né? Porque quando a gente conhece a nossa essência, e o público que já tá ali com a gente há muito tempo conhece a nossa essência também, então meio que vem uma bolha de proteção, assim, não que a gente fique imune, mas a gente tem um certo respaldo, né? Então eu sempre me posiciono, principalmente em relação à classe dos influenciadores, em vários assuntos. Só que eu falo, gente, eu tenho clareza para me posicionar. Então eu vou me posicionar porque alguém tem que falar. Eu vejo coisas que eu tenho que falar, entendeu? Já tive polêmicas aí em que eu estava claro ali do que eu estava falando, as pessoas entenderam o posicionamento, e é isso, é se posicionar. Porque quando você se posiciona, as pessoas desnecessárias, elas pensam 2 vezes antes de deitar em cima de você. Então, e a gente também tem que ter aquele filtro do que vai afetar a gente, porque as coisas só afetam a gente se a gente deixar. Então veio um comentário negativo, isso aqui não vai me afetar, bloqueia. Eu tenho mais de 300 pessoas bloqueadas no meu Instagram de gente inconveniente, que eu fui bloqueando, não de hate necessariamente, mas gente inconveniente, que eu fui que se você bloqueando. dá essa liberdade, aí viraria um hater mesmo. Eu falo, gente, eu falo que eu poderia, eu cheguei nos 10 mil seguidores em fevereiro agora de 2025, né? Lá em 2022, 2022 e 2023, eu tava comemorando 6 mil, aí depois eu comemorei 7 mil, 8 mil, foi tudo gradativo. Demorei anos pra chegar nos 10 mil Não é seguidores. fácil, né? Não é fácil. Eu falo que eu poderia ter chegado nos 10 mil muito antes, mas pra minha saúde mental, eu bloqueei tanta gente chata e, Gustavo, é uma paz. Libertação. É uma paz. É libertador, porque tem a frase que eu falo, vou tatuar ela, inclusive. Minha rede, minhas regras. Entendeu? Porque tem ali o botão de bloquear. Então, você, criador de conteúdo que tá começando hoje, você não é obrigado a tolerar tudo. Não deixe ali, mas é porque é número, porque eu vou perder número. Não deixa, não, porque senão chega uma hora que aquilo começa a afetar a sua saúde mental. Pessoa. Então, recebeu gente conveniente, construção de comunidade positiva é isso. É deixar o positivo ali, o negativo vai embora. É ter esse ímpeto. Mas as pessoas vão ficar chateadas se eu bloquear. Mas aí já é um problema da pessoa. Está fora do seu controle. Inclusive, essa questão do posicionamento, ela nos levou para a live que a gente tem hoje em dia. Exato. Porque assim, apesar de eu estar com o Eduardo fazendo os conteúdos e tudo mais, eu sou low profile. Vou traduzir para vocês aí. O feed dele é a cópia do meu. É aquela pessoa que tem preguiça de pegar a câmera, de falar. Apesar de gostar de falar, eu tenho preguiça de pegar a câmera e falar algumas coisas, fazer algum conteúdo, assim, no Stories. Diferente do Eduardo. Mas apesar de ser low profile, teve uma época que eu todos os dias, não, toda semana, eu abria meus stories e fazia um assunto. Algum assunto que estava sendo debatido naquela semana no país. E eu falava sobre aquilo, a minha opinião. Aí eu comecei a falar pro pessoal assim, gente, que dia que vocês querem? Aí o pessoal decidiu pela quarta-feira. Então toda quarta-feira eu trazia o Vamos Falar Sobre. Falei, gente, vamos falar sobre, sei lá, eu falava um assunto. E eu gostei disso, só que como sou low profile, foi uma coisa de momento. Eu não tive constância. Depois ele parou. Aí o Eduardo chegou em mim e falou assim, olha aqui, eu queria pegar aquele Vamos Falar Sobre, aquele quadro seu. O que você acha de a gente fazer uma live? Eu vou assim sobre isso. Interessante. E aí eu não vou ter tanto trabalho, né? Porque vai ser no perfil dele e tudo mais. Ele vai resolver ao vivo. Então eu vou estar junto. É diferente eu liderar a situação. Aí foi que deu certo, porque a gente fez uma primeira temporada só nós dois, com os temas que nós mesmos dividimos. Aí o Eduardo, como sempre, né, que eu falo com o Eduardo, gente, quem convive com ele, a Brena sabe disso. Quem convive um pouquinho com ele é 100% criatividade em tempo real. Ele fala que ele já tá ali elaborando alguma coisa. Alguma coisinha. Aí junta eu, a Brena. E ela também, viu, gente? Ela é ótima. Vamos indicar novamente, social media. Precisa de social media, entra em contato com a Brena, tá? Olha aqui. Então, aí aconteceu. Ele falou da live, aí começamos a discutir alguns temas. E a maioria deles foi saúde mental. E por que foi saúde mental? Primeiro, por causa do Eduardo, que tem um problema muito sério com ansiedade. Sempre teve. Já foi pior hoje em dia. Está controlada, graças a Deus. E eu que trabalhei no CAPS aqui de Santa Rita. Trabalhei quase 2 anos no CAPS aqui de Santa Rita. Então, ali eu tive contato direto com a saúde mental. E eu sempre gostei de saúde mental dentro da enfermagem. Eu sempre pesquisei o assunto. Saúde mental. Adoro comportamento humano. É um tema que está sempre com a gente. Adoro. Naturalmente. Aí ele juntou essa necessidade dele de estudar sobre saúde mental pelas questões dele e eu de gostar da saúde mental e estar na saúde mental. Então, a gente trouxe muitos temas de saúde mental. E ele, como não se contenta em criatividade, aí ele falou assim, vamos terminar a primeira fase, a primeira temporada, e vamos trazer convidados na segunda. Aí a coisa destrinchou, que eu adorei. Porque
as primeiras, né? Acho que foi uma só que foi cada um na sua casa, né? A gente fez. Hoje em dia a gente tá fazendo as lives presenciais, porque o Instagram mudou uma regra, né? Hoje em dia só consegue fazer live no Instagram quem tem 1.000 seguidores. Quando a gente foi fazer a primeira live com convidados, que foi com a Liliane Abranches, a gente ia fazer online. Só que o Instagram não tinha identificado que a conta dela já tinha batido 1.000 seguidores e eu não conseguia convidar ela pra live. Mas ela conseguia me convidar. E foi muito perrengue pra gente entrar ao vivo. Aí eu falei, não, vamos começar a fazer presencial. Inclusive, eu vou levar a Liliane lá só pra compensar a live que não foi presencial com ela. É que ela tá sentida. E aí a gente começou a fazer presencial. Mas eu quis transformar em live porque eu falei, gente, vai ser um conteúdo mais dinâmico ainda. E todas as temáticas, inclusive, que a gente debateu na primeira temporada, são temáticas que a gente já estuda há muito tempo. Então a gente não chega lá falando da boca pra fora sem embasamento. A gente estuda os temas. No caso da saúde mental, é natural, porque é um assunto que já tá com a gente, são coisas da saúde mental que já estão com a gente no dia a dia. O Will trabalhou nessa área também. Então, só que todos os temas a gente sempre debate, são coisas que já estão presentes com a gente, então a gente só se aprofunda um pouco mais para levar os assuntos ali. E eu falo também a questão de uma dica que eu dou para os influenciadores, estuda, tá? Estuda porque não dá para ser um influenciador que só fala abobrinha, só fazer dancinha é superficial. É que uma hora essa trend vai acabar, né? Já diminuiu bem, né? já diminuiu bem. Aí mas fica pra trás. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui pra Sônia Santos, Carlos Henrique, Gilberto Justo também, a Neia Ribeiro também tá aqui acompanhando vocês. Beijo. A Marlene Mendes, a Alessandra Reginaldo. Também o cantor Maílson Augusto. Um abraço pro Maílson. Você é doido, né? Casou agora recentemente. Uma curiosidade, a gente encontrou o Maílson quando ele casou no civil, né? No civil. A gente encontrou ele na rua. Depois da cerimônia. Você acabou de casar. Foi ele tava indo viajar. Foi viajar. Um abraço pro Maílson. A Raíssa também lá dos Brinquedos Maia. Então, um abraço para vocês. Quero aproveitar, agradecer vocês, tá? A gente por vocês ter vindo aqui. Imagina, eu agradeço. Lembrando que, né, é a primeira de muitas. Quero que vocês voltem mais vezes, né? Voltaremos. E assunto eu sei que tem bastante pra gente falar. Um podcast só não dá, igual o Story seu, um só não dá. Não dá. A vida, gente, olha aqui, o mundo atual como tá, como é que você resume a vida em 1 minuto? Não tem como, gente. Não, antigamente o Story, ó pra você ver como tem história, a gente não cai ali de paraquedas. Eu sou da época que o Story era 15 segundos. Agora você imagina como é que eu fazia pra postar em 15 segundos. Né? Gente, aí depois que foi 1 minuto, eu falei, graças a Deus. Agora o Instagram, ajuda aí, põe 1 minuto e meio de story, por favor. Você vai me ajudar muito. Fica top. Pessoal, quero agradecer vocês também que estão acompanhando a gente, agradecer a Brena também que veio aí, né, fazer o social media dos meninos, agradecer o Edmilson também, né, que tá sempre ligado com a gente aí. Edmilson, obrigado, viu, pela sua, né, credibilidade, sempre conosco, fiel conosco em todos os podcasts que a gente faz, e todos vocês também. Chegamos a 180 pessoas, agora estamos com 174 pessoas acompanhando a gente aí. Olha só esse... Não é pelo número, eu sempre falo isso, mas olha só essa média. Sim. Praticamente até o final, gente. Até o final subiu, né? No sabadão à noite, competindo. Hoje é sexta, menino. Você tá perdido igual eu. Ai, meu Deus. Sabe por que eu tô achando que hoje é sábado? Porque hoje eu não trabalhei. Eu achei que hoje era quinta. Não, mas olha aqui, hoje eu trabalhei. Hoje eu não trabalhei, tava de folga. É verdade. Olha aqui, quem tá aqui no Facebook e não segue a gente no Instagram, Insta do Marques de Instagram e @Will de Luca. O do Will você acha fácil porque ele tá marcado em collab comigo em quase tudo, mas é Insta do Marques, o melhor da vida real, a vida como ela é. Isso aí. Acho que você acha eu. Eu posso fazer um agradecimento? Antes de encerrar, quero agradecer a Outlet Banana Blue, porque eu estou vestido de Outlet Banana Blue, que é uma loja maravilhosa aqui em Santa Rita, toda vez que eu preciso de um look para um momento especial como esse aqui, viu, Gustavo? Um momento especial como esse aqui. Eles me salvam muito no look, essa camiseta de lá. Passa lá e dá uma moral lá e é isso. Vou agradecer também a todos os seguidores, viu, gente? Que eu sempre compartilho no WhatsApp, também no Store também. Que eu vi que muitas pessoas que entraram aqui foi porque a gente compartilhou lá a audiência, né? O carinho, o respeito com o nosso trabalho e tamo aí. Acompanha a gente lá, compartilha os nossos conteúdos. Bora engajar nos influenciadores que de fato influenciam alguma coisa, né? E nos veículos que realmente comunicam. Eu falo que agora eu vou fazer um elogio para Nova Sintonia, tá? Porque a gente tá falando da Nova Sintonia lá em casa já tem um tempo. Tem mesmo. Independente de podcast, acho que muito antes de podcast. Porque agora eu vou falar e vai ficar com a bochechinha vermelha. Porque vocês conseguem unir jornalismo,
dicas, tem tudo. Entretenimento, tem de tudo. Entretenimento. A gente também não tem nicho, você viu, né? Acaba a Não bagunça tem, lá, né? mas você viu que as coisas fluem melhor quando você não tem um nicho? Que a gente que compartilha entretenimento, porque vamos supor, se eu fizesse, por exemplo, maquiagem, tem muitos homens que fazem maquiagem na internet, aí sim, eu gosto muito de skincare. Não teria como eu focar só no skincare, porque eu tenho muita coisa pra mostrar. Você viu que compensa, né? O nicho ser aberto, porque quando o nicho é aberto, inclusive, você ganha mais também, porque você consegue indicar de tudo um pouco. Ninguém vai achar estranho se indicar um produto de limpeza, né? Mostrando de tudo um pouco. Se você fala só de skincare, vai mostrar um produto de limpeza, as pessoas acham estranho. Então, você viu que vale a pena abrir o nicho. Tá aberto pra tudo. De vocês jornalismo, entretenimento, dicas. Vocês conseguem indicar de tudo um pouco, falar de tudo um pouco. Isso que é bom. E é isso que o povo quer. O povo não quer segregação, eles querem estar junto com vocês ali. Mas foi quando a gente começou, né? Igual o Daniel Roque começou comigo desde o começo. E eu falei pra ele, Daniel, a gente tem que fazer alguma coisa que seja para todo mundo. Para todo, democrático. Isso. Né? E aí e aqui é misturado. Aqui tem culto, tem. Né, inclusive eu quero trazer um padre aqui também. Ótimo. Eu gosto, sabe, tipo, dar oportunidade para todo mundo, porque não tem esse negócio, é só isso, é só aquilo, né? Certo, é igual quando a gente começou, até o pessoal falou pro Daniel que achou que ia ser um podcast evangélico, sabe? Por ele ser evangélico, né? Mas não tem nada a ver. A gente traz de todo tipo de religião, todo tipo de pessoa. Pra gente não tem, a gente quer levar informação, quer levar entretenimento. Exatamente, é uma delícia. Eu falo que é a melhor coisa que tem, por isso que eu falei, dei essas dicas aí pra quem tá começando, abre o seu nicho. Já foi a época da internet de nicho segmentado. Se você não é uma empresa, se você não é um comércio, você não tem que segmentar o seu nicho. Uma coisa é, por exemplo, uma padaria, obviamente que a padaria não vai ficar postando bobeirinha lá, né, alguma coisa. Ela vai postar coisa de padaria, né. Agora, se você quer criar o conteúdo dinâmico, abra, é vida real, é de tudo um pouco, que é isso que o povo gosta, entendeu? Foi essa época que o povo queria só ver maquiagem, foi a época que o povo queria ver só dancinha, o povo quer opinião. Se a gente tá falando dessa questão de posicionar, as pessoas adoram quando a gente se posiciona e quando a gente expressa opinião, tanto que na minha bio, inclusive a minha bio, ela tá lá há anos, eu nunca mudo a minha bio, tá lá, stories de rotina, dicas e opiniões, as pessoas adoram quando a gente expressa opinião. Porque quando o público vê que você tem lucidez no que você está falando, a pessoa quer saber a sua opinião mesmo. E vocês cumprem um papel muito bom nesse sentido de trazer. O conteúdo de vocês já dá brecha para a opinião. As pessoas identificam, elas querem opinar. Elas querem... A Nova Sintonia é muito parecido com a gente, porque as pessoas querem se sentir representadas. Identificação. Eu tenho aquilo que ele está passando, aquilo que ele está mostrando. Aquele evento, aquele outra coisa, aquela dica que ele deu. É isso, é identificação. E tem um detalhe também, somos um casal homoafetivo e a gente tem todo tipo de público ali. A gente tem pessoas religiosas, a gente tem pessoas de todas as cores, de todo. É impressionante. Gente, o meu público é... Porque o que conta não é a vida pessoal de vocês, é quem vocês são. Exatamente. Né? O que vocês passam, o que vocês transmitem. E uma coisa que eu fico Tanto que muito nós feliz, nunca tivemos problema com isso. Porque até sobre esse assunto... É muito natural. Como o negócio falou, o que importa somos o que nós trazemos e não o que nós fazemos da nossa particularidade. E as pessoas veem isso, porque a gente transmite isso. A gente nem fala sobre esse assunto. Não. Eu me sinto uma pessoa muito respeitada na minha rede social, na cidade, e eu falo isso de boca cheia, né? Porque, como eu falei no comecinho, eu sou um pouso-alegrense que veio pra Santa Rita, ninguém me conhecia aqui, olha onde eu cheguei. Então eu sou grato porque Santa Rita faz o meu trabalho acontecer, sabe? Eu até arrepio de falar isso. Eu vou segurar pra não chorar. Mas é porque... E as pessoas entenderam também que o meu trabalho é mostrar a minha vida. Então, o meu trabalho tá ali mostrando o meu cotidiano. Se eu tô limpando uma casa e eu tô postando, aquilo ali faz parte do meu trabalho. Então, é muito gostoso a gente... Graças a Deus e graças a quem acompanha a gente ali, a gente conseguiu um respeito muito natural da galera. Então a gente fica muito feliz. É isso aí. Obrigado, Edmilson. Edmilson também é outro. Nossa, Edmilson, gratidão. Edmilson deixa a gente chora escutando, lendo os textos dele, né? Senhora. Edmilson é um poeta. Gente, gratidão de verdade. Obrigado mesmo por vocês acompanhar a gente aí todos os dias. Desculpa, eu tô meio lerdão, acho que eu tô meio resfriado de garganta. É sexta-feira, Gustavo. Quase que eu falei pra minha esposa, acho que você vai ter que fazer com os meninos. De tarde tava doendo, eu tava conseguindo. Daisy, né? Daisy, eu não tava conseguindo nem falar, mas agora deu uma melhorada. Então, obrigado pela presença de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Gratidão mesmo por vocês acompanhar a gente aí. Os meninos falaram o Instagram, vamos falar de novo daqui a pouco. Você segue lá o Instagram deles também. Conteúdo bacana. Will, obrigado, viu? Amém. Você vai terminar aqui, já separa a música pra você cantar na capela, vamos terminar com você cantando. Dudu,
obrigado. A tá gente bom? que agradece. A gente ficou tão feliz com o Muito convite. feliz de você estar Contem com a aqui, gente gente. sempre. Obrigado mesmo. Brena, prazer de conhecer também, viu? A Brena conhecia só... O Patrick sempre fala dela, que a gente, né, também faz um trabalho com ele lá. E ele sempre... Hoje eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente. A Brena é excelente. A gente adora o trabalho dela. E rapidinho aqui, pra finalizar... Brena, eu vou falar a história. O que aconteceu? Como que surgiu a nossa amizade com a Brena? Na festa de Santa Rita de 2024, né, Brena? Acho que foi 2024 que a Brena chegou em mim falando que era minha fã. A gente lembra até hoje. Ela chegou assim, eu sou sua fã. Eu olhei, eu nunca tinha visto a Brena. E ela falou que era minha fã. Gente, quando é pra ser, eu falo que os nossos seguidores se tornaram nossos amigos. É uma coisa impressionante. Então é uma comunidade muito bem construída mesmo. E aí a Brena chegou falando que era minha fã, a gente se abraçou e tudo. Ai, que feliz. A gente começou a conversar. Hoje ela frequenta a nossa casa, ela vai com a gente nos eventos. Sabe, tem um conteúdo desse aqui que eu preciso de alguém pra me ajudar, a Brena me ajuda. Enfim, é uma amizade que saiu da internet e tá aí na vida. É isso aí. Ai, Brena, te amo. Will, termina aí. É contigo. Vou cantar, vou fazer um merchan do Luciano Capadócia. Então vai, então. Meu pai, né, meu mestre. Nossa, deixa eu filmar esse momento, gente. Capadócia vai, ó. E é uma música que tem tudo a ver com o momento, com a história da Nova Sintonia, com a nossa história e tudo mais, porque tudo a gente tem que ter fé. Seja o nome que você quiser dar a Deus, Alá, o que for. Você ter sua fé. E eu acredito muito no poder de Deus. E é Ele que me move tudo que a gente faz. Que a música chama Na Disciplina. E a mensagem dela é essa. Aguarda, vai na disciplina. Segue a sua sina que a tormenta vai passar. Aguarda, vai no sapatinho. Deus não abandona um filho seu no caminho. Aguarda, vai na disciplina. Segue a sua sina que a tormenta vai passar. Aguarda, vai no sapatinho. Deus não abandona um filho seu no caminho. Seria isso, mensagem que deixa Eu amo essa música, eu falo que essa letra me representa. É isso. isso que eu aí. tinha tudo pra desistir, aquela história. Agora a gente termina com eu tinha tudo. Gente, ó, beijão. Fica Beijo, com Deus. gente. Beijo, Gratidão pelo carinho, gente. pela audiência. Gratidão.